pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa. Eu sou a atual presidente do ramo estudantil I3E UFCG. E nesse mês da mulher, nós decidimos organizar essa roda de conversa para trazer um pouquinho para o pessoal o que seria, como está a evolução da participação feminina no mercado de trabalho. E para isso nós convidamos essas 3 maravilhosas mulheres que estão aqui para compartilhar um pouquinho das suas experiências, e eu vou apresentá-las para que vocês possam conhecer um pouco mais. Nós temos a Ana Paula, que é doutoranda em Engenharia Elétrica pela UFCG, graduada e mestre pela mesma universidade em 2006 e 2018, graduada em licenciatura em Matemática pela UEPB em 2004, foi voluntária do I3EUI e do Engenheira Borborema em 2016 e 2017, pesquisadora na Fundação Parque Tecnológico da Paraíba em 2018 e 2019, e experiência na iniciativa privada desenvolvendo projetos de automação para a indústria. Temos também Camila Komadaki, falei certo, graduanda em Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de Maringá, UEM, assessora de projetos AMKS e assessora de RH e gerente de vendas em Novatec, empresa júnior. Vice-presidente e presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica, membro I3E do capítulo PES, Diorama e do Lapidando Joias, que é uma robótica com Lego nas escolas. E o PA, Altas Habilidades. Em 2020, ela foi estagiária Procter & Gamble, da Baby Care Manufacturing e Baby Care Local Engineering, e atualmente faz parte do PDT Siemens Energy. Temos também Iana Daya, que possui graduação e bacharelado em Ciências da Computação, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba, atuou como analista de sistemas na Companhia de Processamento de Dados da Paraíba, CODATA, é professora efetiva do quadro permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba desde 2003, atuou no curso superior de Tecnologia em Geoprocessamento e tem experiência na área de Geociências com ênfase em Geomática, atuando principalmente nos temas Sistemas de Informações Geográficas, Geoprocessamento, Análise Espacial e Banco de Dados Geográficos. Acha-se lotada no curso superior de Tecnologia em Telemática e atua na área de Informática com ênfase em Banco de Dados. Desenvolveu atividades voltadas para a área de Propriedade Intelectual e Inovação no Núcleo de Inovação Tecnológica do IFPB, desde sua criação em 2009, onde atuou como coordenadora por 2 anos. Respondeu pela chefia do Departamento de Ensino Técnico do campus Campina Grande, no período de 2015 a 2018. Melhor coordenadora. E Ivana, engenheira eletricista, graduada pela Universidade do Estado do Amazonas, em 2010, mestre em Engenharia Elétrica pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande, com área de concentração em processamento de energia. Trabalhou como engenheira eletrônica na empresa Denso Industrial da Amazônia, empresa japonesa do ramo de dispositivos eletrônicos para o controle de unidades automotivas. Tem experiência na área de engenharia elétrica com ênfase em automação eletrônica de processos elétricos e industriais e manutenção de máquinas e dispositivos de teste de performance, com especialização em teste de performance de unidades eletrônicas e de controle de automóveis e motocicletas, tendo treinamento pela empresa na unidade Denso Kota em Kariashi, Japão. Esse nome aí, Ivana, você vai ter que falar, porque eu não sei se pronunciei certo. Então, essas são as nossas convidadas. Se vocês desejarem acrescentar mais alguma coisa que eu tenha esquecido, porventura, de falar, podem ficar à vontade. E eu gostaria já de avisar previamente a quem deseja fazer alguma pergunta, aqui no chat. Deixa eu até parar aqui. Quiser fazer alguma pergunta para as convidadas, pode deixar no chat, que aí no final a gente abre para essas perguntas. E se também quiserem
abrir o microfone para conversar com elas, também é só levantar a mão que a gente, assim que possível, libera um tempinho para vocês fazerem isso, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa antes? Obrigada, Larissa. Gente, eu sou a mais novinha aí. Eu sou a mais nova no mercado de trabalho. E eu sou a mais antiga. Mas todas com uma contribuição excelente. Por isso que a gente escolheu vocês. Para vocês poderem compartilhar, né? E a gente ver como foi esse processo evolutivo no mercado. E aí, para isso, a gente separou algumas perguntas, né? E a primeira pergunta de todas, que a gente gostaria de saber, que vocês comentassem um pouquinho, se teve algum desafio, já começa assim, teve algum desafio ou episódio desconfortável que você acredita ter vivenciado só por ser mulher? Caso tenha tido, né? Se você pudesse se encontrar com o seu eu do passado, antes de passar por isso, o que é que você daria de conselho? De advertência? Olha, vem chumbo grosso por aí. Vocês podem se sentir livres. A gente organizou até a divulgação em ordem alfabética, mas vocês podem se organizar. E quem quiser falar primeiro, pode falar. Bom, eu vou começar então. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Ana Paula. Eu acho que eu passei por várias situações, começando desde a seleção de estágio, que eu cheguei a ouvir um processo seletivo, tipo assim, você tem um problema, e era um processo que a própria universidade tinha me inscrito, eu nem sabia, mas eles me ligaram para eu ir até lá, fui ficar a manhã toda esperando, me deixaram pro final, e assim, você tem um problema. O problema, aí sabe aquele assim, meio segundo, passa a sua vida inteira pra você descobrir seu problema. Quando eu terminei de pensar, a pessoa me veio na minha cabeça, você é mulher, você não serve. Então assim, foi o primeiro, que foi o mais chocante, que eu saí, ai meu Deus, nunca vou conseguir trabalhar na minha vida. Mas depois disso, eu consegui o estágio, me formei, trabalhei eu coloquei ali no currículo, né, eu realmente fiz um bem mini currículo, mas trabalhei mais ou menos 10 anos no mercado, trabalho fazendo projeto, né, na iniciativa privada. Depois disso, passei por outras coisas. Como conselho, assim, eu dou que no primeiro não desista, porque pode ser que para algum tipo de trabalho vão lhe dizer que você é mulher e você não serve, mas vai aparecer tantos outros que vão lhe aceitar, independente de você ser mulher ou não. E com o tempo a gente vai aprendendo também a responder as coisas que a gente escuta, porque a gente vai escutar outras coisas, outras gracinhas, outras... E eu, pelo menos, aprendi a responder à altura quando me faziam essas gracinhas. E aí é isso. Bem complicado, né, Ana? A gente, pleno século XXI, desse jeito. Por isso que a gente tem que continuar se impondo, certo? Eu acho isso super importante. Eu acho que eu nunca tive uma situação assim forte, né? Mas no dia a dia a gente tem, é comum isso aí. Por exemplo, acontece às vezes a gente tá numa reunião e não sei, tem pouca mulher no meu grupo, então a gente acaba tendo que impor um pouco a voz para poder falar para as pessoas ouvirem, porque senão as pessoas não ouvem. A gente não pode falar em um tom normal, a gente tem que se impor para as pessoas ouvirem a gente. Isso aí é um pouco complicado. Eu não passei uma nem duas vezes, foram várias. E, assim, a recomendação, eu acho que a gente tem que continuar impondo até as pessoas ouvirem a nossa voz. Porque se a gente se calar e aceitar aquilo, aceitar que as pessoas não estão ouvindo a gente nunca vai mudar a realidade de hoje, entende? Então, isso é um pouco complicado, mas eu acredito que a gente vai mudar isso logo. Está sendo mudado, inclusive. Eu vou complementar com a Camila. Falou muitas coisas que são realmente reais.
aqui em Manaus tem um distrito industrial, todo mundo sabe disso. E antes de eu entrar para trabalhar na minha primeira empresa como engenheiro, eu passei por muitas entrevistas, né? Um chão bem grande aí. E eu acho que o episódio mais desconfortável foi numa empresa de eletroeletrônico que eu fiz entrevista. E aí tinha o chefe da engenharia e o gerente da engenharia, que não era brasileiro. E aí, no decorrer das perguntas, o brasileiro falou assim: o meu chefe está querendo saber se você se sentiria desconfortável se ele fosse convidada para jantar com o gerente. Aí, você, de primeira, tu fica assim, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. É porque eu não posso citar o nome da empresa, mas a vontade é grande de citar, não posso, infelizmente, né? Mas o que eu diria pro meu eu, porque naquela época eu era muito mais nova, muito menos experiente. E aí, a reação que eu tive foi levantar e perguntar onde é que era a saída. Eu simplesmente corri para a saída da empresa. A menina do RH foi atrás de mim e não estava entendendo nada, né? Ela falou assim, eu falei, não, para mim a entrevista acabou, eu quero ir embora. E aí entrei no meu carro e fui embora. E outra episódio, não é nem desconfortável, assim, eu me sentia desconfortável porque eu me sentia muito isolada, que quando eu fui morar no Japão, na empresa que eu trabalhava, no piso, a empresa é tão grande que as sessões são por pisos, né? Eu ficava no piso da engenharia de produto. E nesse piso da engenharia de produto, eu era a única mulher engenheira. Eram 150, por volta de 150 engenheiros, e eu era a única mulher, e eu era estrangeira, e eu era a única mulher engenheira. No Japão, pelo menos nas fábricas com as quais eu convivi, as mulheres lá só fazem trabalhos inferiores, eu vou dizer dessa forma. Elas são secretárias, elas são embaladoras. Em sua maioria, nas fábricas onde eu estive, as mulheres faziam trabalhos ínfimos, se você for comparar com o trabalho de um engenheiro. Então, elas falavam muito comigo, elas falavam, nossa, é muito legal ver você na engenharia, porque eu olho para você, eu era loura antes, né? Eu era muito loura. Então, olha, eu só vejo aquele pontinho amarelo ali, eu sei que é você, eu sei que é uma mulher que está ali. E elas eram responsáveis pela solda de dispositivos de teste com as linhas com as quais eu trabalhava. Então, eu via elas o dia inteiro ali sentada, 12, 14 horas sentada, soldando fio por fio, manualmente ali, enquanto os caras né, faz isso, faz aquilo, tá errado. E eles não são gentis, não, viu, pra xingar, pra falar. Desculpa a Camila, que é japonesa, mas é a realidade. Eles não são nem um pouco gentis no trabalho, eles são extremamente grossos, entendeu? E eles eram metendo dedo na cara, mesmo tá errado, você tá fazendo a tamaga xingando em japonês, mas de burro mesmo, tá chamando de burro. Então, eram esses episódios diários onde eu trabalhava, principalmente no Japão, que eram bem machistas, assim. Mas comigo nunca aconteceu particularmente, eu era muito respeitada por ser overseer, né, por eu ser de outra empresa, da mesma empresa, mas de outro lugar do mundo. Eu era muito respeitada, eu nunca fui assediada dentro da empresa que eu trabalhava, mas esse episódio com a outra empresa que eu fiz, acho que foi o mais desconfortável de todos. Eu com certeza, hoje em dia, teria dado um tapa na cara do cara. É isso. Bom, gente, acho que agora eu sou a última, né? Bom, muito boa noite a todos, a todas. Eu queria agradecer a Larissa o convite. Larissa foi minha aluna, né, lá do IFPB, eu tive a oportunidade de conviver com ela, agradecer assim, os elogios lá no final da leitura. Nossa, muito obrigada. Bom, gente, eu graças a Deus, eu não tive essas experiências que vocês tiveram, né? Eu, graças a Deus, eu passei, digamos assim, tive uma trajetória mais tranquila nesse aspecto, né? Eu acho também, pela diferença, eu sempre trabalhei em empresas públicas, né? Então, desde quando eu terminei o curso, eu comecei fazendo engenharia elétrica, e aí depois eu fui para a computação. Aí eu comecei com a elétrica, mas eu achava
eu não sabia exatamente o que era que eu ia ser quando crescesse, e eu via minhas colegas de computação, todo mundo trabalhando já, usando computadores, eu digo, não, eu quero botar a mão na massa, eu quero fazer alguma coisa logo. E aí acabei deixando a engenharia elétrica e fui fazer computação. Depois, terminei o curso de computação, voltei, fui fazer o mestrado em engenharia elétrica, né? O bom filho, a casa volta. Mas, justamente, terminei o mestrado, na época, todas as minhas colegas foram para Manaus, porque bastava que a gente mandasse o currículo para Manaus, Zona Franca de Manaus. Então, quando dizia assim, alunos da UFPB, que na época era o UFPB, não era o UFCG ainda, então nós éramos, assim, muito facilmente aceitos. Só que eu fiquei por aqui e acabei que não fui para Manaus. Fiquei por aqui, fui fazer o mestrado na engenharia elétrica e fui fazer concurso, né? Comecei fazendo concurso e meu primeiro concurso foi justamente para a Codata, que é a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba. Quer dizer, o primeiro concurso que eu fui aprovada, né? Então, era recém, eu não tinha nem terminado o mestrado, eu estava fazendo o mestrado, e aí eu era louca para trabalhar, eu queria trabalhar, né? Tinha tido a oportunidade de trabalhar numa empresa da Fundação Parque Tecnológico, logo quando surgiu, né? Eu trabalhei na Tecnal com o professor Vicente Araújo, talvez a Ana Paula o conheça, né? Ana lá da Fundação Parque Tecnológico. Eu trabalhei na Tecnal, foi a primeira empresa, né, a primeira empresa a ser incubada, então você vê que faz tempo, né, então não vamos entrar nesse detalhe, tá, que era justamente com o professor Vicente Araújo, e aí eu adorei essa experiência de trabalhar, mas aí não ia para Manaus, fui fazer o mestrado, e depois eu passei justamente na Codata, entrei como analista júnior. Na época, eu me lembro que eu tinha bolsa de mestrado, tive que abrir mão da bolsa, porque eu fui trabalhar, e pasmem, o salário era um pouquinho mais da metade da bolsa, que era empresa de Estado, empresa pública estadual, não pagava tão bem, mas aí eu tinha aquela certeza de que a bolsa ia acabar, e o emprego, em princípio, não, né? Então, tem realmente essa diferença. A empresa pública, a gente não tem salários diferentes, a gente não passa por esse tipo de situação que vocês passaram. Eu me submeti a um concurso, eu passei no concurso e eu assumi o meu emprego, né? Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de prestar consultoria. Quando eu estava na universidade ainda, eu me juntei a um grupo de pessoas que trabalhavam com consultoria na Tecel. Né? Então, na Tecel tem essas consultorias, eu fiz parte desse grupo, mas também tive a sorte de que essa consultoria que a gente fazia eram para empresas públicas, como a Telpa, como a Cagepa, como a Prefeitura. Então, não existe, eu confesso que na época não existia tanto isso. Tanto é que eu tive a oportunidade de trabalhar com topógrafos, com engenheiros, com Sem Terra, nós fizemos projeto para o INCRA na época. Então, assim, tive a oportunidade de trabalhar com uma quantidade muito grande de pessoas e, graças a Deus, não passei por nenhuma desses incômodos que vocês citaram aí, né? Depois de que eu estava na Codata, aí terminei o mestrado e aí me submeti ao concurso do IFPB. Então, passei, teve um tempo que eu fiquei trabalhando nas duas empresas ainda, até porque em uma eu era professora e na outra eu era analista de sistemas. Na época eu já era analista de sistema sênior. E fiquei tentando conciliar as coisas. Claro, chegou um ponto que já não dava mais, até porque eu já tinha casado, já tinha filhos, então já tinha outras responsabilidades. E trabalhava, a Codata, na época que eu passei, era em João Pessoa. Aí consegui vir para cá, para Campina Grande, fiquei trabalhando muito tempo na UFCG, que era o UFPB na época, né? Depois eu passei justamente para João Pessoa novamente, no IFPB Campo João Pessoa. Passei 8 anos, gente, indo e vindo, então ficou aquela confusão, trabalhava na Codata, trabalhava no IFPB, morava em Campina, trabalhava em João Pessoa, então chegou um ponto que realmente eu tive que tomar uma decisão e optei por ficar no IFPB. E, mais uma vez, uma empresa pública, né, professora, fez o concurso, e assim, gente, apesar de ser uma quantidade ainda pequena de professoras nessa área, na área de tecnologia, mas eu me sinto, assim, muito acolhida e fui muito bem recebida, tanto lá no campus João Pessoa, quanto no campus Campina Grande. E eu entendo que essa diferença se dá por ser empresas públicas, né, onde a gente não tem esse tipo de entrevista que vocês precisaram de passar, né, na época das consultorias também, eram empresas públicas. Então, uma situação que eu posso contar, assim, que não chegou a ser constrangedora, mas o que eu percebi, eu prestei serviços num período, enquanto eu trabalhava na Codata, porque a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba, ela presta serviço a vários órgãos do Estado.
E teve um período que eu trabalhei no DR, eu prestei serviço ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba. E lá eu cheguei, eu era bem novinha na época, eu tinha recém-chegado na Codata, e assim, fazia um tempinho, e eu fui justamente desenvolver um projeto onde eu queria disponibilizar todos os dados relativos às estradas do estado da Paraíba. Imagina, eu propus um monitoramento dos estados de todas as estradas do estado da Paraíba. Gente, então eu me deparei com a situação que eu tinha engenheiros bem antigos, onde cada um tinha seu conjunto de dados debaixo do seu braço ou na sua gaveta, onde só eles tinham acesso, e de repente chega uma menina, né, bem jovem com relação a eles, querendo disponibilizar esses dados. Gente, pera ainda, como é que pode isso? Não, é uma coisa que eu trabalhei minha vida inteira, eu sou engenheiro, e de repente ela quer disponibilizar isso na internet. Primeiro, a minha proposta era na intranet, para que todas as pessoas do DR tivessem acesso aos dados relacionados a cada uma das estradas do estado da Paraíba. E depois eu fui mais além, eu queria disponibilizar isso na internet. Então, o que eu percebi não foi um preconceito ou alguma coisa com relação à IANA mulher, a IANA profissional, mas ao trabalho que eu queria fazer. Quer dizer, gente, eu vou disponibilizar aquilo que eu trabalhei a vida inteira, então, de repente, eu vou disponibilizar isso para qualquer pessoa ver. E quem tem os meus dados? Eu era o dono dos dados. Então, e o engraçado é que eram engenheiros assim, mais antigos, até porque eles já eram chefes daqueles setores, eram os diretores. Então, eles diziam assim que era interessante, eles me ajudavam, mas eles não gostavam da ideia de disponibilizar o dado. Então, até que eu os convencesse que, apesar desses dados estarem disponibilizados, eles não iam perder, digamos assim, o poder, ou eles não iam deixar de ter o domínio do conhecimento. Eram dados, gente, que estavam disponibilizados, que podiam servir para várias finalidades. Então, eu demorei a isso. Mas o que eu percebia não era o fato de ser mulher ou de ser aquela profissional que estava chegando lá bem jovem. Era o que eu queria fazer com aquilo que era de mais precioso para eles, que eram os dados que eles tinham de cada estrada. Então, eles amavam aquilo, eram os filhos, e eu queria disponibilizar esses filhos. Mas aí, claro, depois a gente conseguiu fazer um trabalho interessante lá, tá lá, eu sempre conto às meninas, acho que eu contei essa história para a Larissa, né, então foi o meu filhote, assim, foi aquilo que eu consegui, desde de coletar o dado, convencer cada diretor que aquele dado eu precisava disponibilizar, então foi interessante, mas assim, nunca a gente passei por situações como essa que vocês passaram, e assim, eu fico triste em ouvir isso, como Camila falou agora, em pleno século XXI, a gente está ouvindo a Ana Paula contar algo desse, você tem um problema porque você é mulher, ou a Ivana, no caso, se o gerente, se ela se sente incomodada em jantar com o gerente, né? Isso aí é uma coisa realmente absurda, que não faz o menor sentido em nenhuma época, muito menos agora, né? Mas, assim... Sim, com certeza. Ia falar, Camila? Não, eu concordo muito, é isso mesmo. Mas eu, assim, apesar dessas situações, eu vejo que as pessoas estão mudando. Tem muita gente, os homens estão realmente mudando um pouco a cabeça, sabe? Talvez, eu acho que 5 anos atrás era um pouquinho pior, sabe? Acho que tá um pouco melhor hoje em dia. Tomara que continue, claro. Eu tava, isso é verdade, viu? Né, eu tava pensando, assim, também não é nenhuma situação tão forte, assim, mas coisas que acontecem, coisas pequenas que acontecem no dia a dia, por exemplo, eu trabalho na indústria, né, então a gente acaba fazendo alguns projetos de trazer alguma coisa nova ali para produção, não sei. E tem muito homem, não tem mulher assim. Tem mulheres fazendo trabalho manual, igual a Ivana estava até comentando no caso dela no Japão. Mas, assim, tem muito homem nessa área. E, principalmente para a gente, tem projetos que a gente tem que trazer o fornecedor para ele fazer uma visita na fábrica. Então, acontece de, por exemplo, eu tô lá com um colega, né, e vem esse fornecedor e a gente está apresentando a fábrica. Aí eu tô lá explicando o meu projeto, o que a gente está querendo colocar, e ele parece que ele fica olhando mais pro meu colega, que nem tá tão a par do projeto do que eu. Não sei se é porque eu sinto que é porque eu sou mulher, de verdade. Não é
Assim, eu que tô contando para ele do projeto, mas eu sinto que ele não me dá atenção. Ele dá mais atenção pro meu colega, que nem tá tão a par do projeto do que eu. Tipo, isso é um pouco complicado, sabe? Eu sinto que não é todo mundo que é assim, igual eu tinha comentado. As pessoas estão mudando realmente, mas ainda tem pessoas que pensam pequeno dessa forma. É complicado. Esse negócio de mudança, realmente, eu fiz uma entrevista semana passada, uma empresa que é brasileira, e pela primeira vez na vida, em todas as vezes que eu fiz entrevista, não me perguntaram se eu era casada, não me perguntaram se eu tinha filho, e não me perguntaram... É sério! Porque, assim, eu tava conversando com meu marido sobre isso, porque eu fiquei muito assustada, porque todas as entrevistas que eu fiz minha vida inteira, a primeira pergunta que eu ouvi era assim, mas você tem quantos anos mesmo? Aí eu falava assim, mas você é casada, você é noiva, eu tenho um filho de 18 anos. Aí depois da pergunta se você era casada, a pergunta era, você tem filho? Aí eu tava conversando com meu marido e falei assim, Ivana, nunca me perguntaram se eu tinha filho ou se eu era casada. Eu falei, pois é, porque, né? Porque é mulher. Então eu fiquei assustada, porque nessa entrevista que eu fiz na semana passada, era um homem, claro, da engenharia, né? E aí ele pegou meu currículo e foi batendo meu currículo, pá comigo, me perguntando as coisas e tudo mais, mas em momento nenhum ele me perguntou se eu era casada ou se eu tinha filho. Eu falei, nossa, gente, deu uma evoluída, esses quase 6 anos que eu tô fora, fiquei tão feliz. Eu falei, gente, não perguntou se eu era casada ou se eu tinha filho. Que é sério. Pro homem não é um problema. O cara não chega lá e fala assim, beleza, você é um engenheiro incrível, mas você tem filho? Você é casado? Né? Porque para eles não faz diferença, porque não é eles que cuidam da criança na cabeça das pessoas, né? Não é eles que têm que cuidar dos filhos, nem da casa, nem de comida, nem de nada. A gente não, a gente tem que trabalhar e tem que cuidar da casa, do filho, não sei o quê, da aula online do filho, que agora tá absurdo. Mas é assim, eu achei realmente que tem evoluído, mas esse lance de você tá falando e o cara tá olhando pro teu colega é real. A gente apresentava as coisas pro presidente da empresa, e aí o presidente da empresa virava pro meu chefe e falava assim, mas pergunta para ela, porque eu falei, como assim, gente? Fala comigo, né? E era em japonês, e aí você dava maior esforço para falar em japonês com o cara, aí o cara chegava com o meu gerente e falou assim, mas pergunta para ela por que aquele gráfico ali do teste não tá muito legal. Eu falei, por que tu não pergunta para mim? Mas não, ele perguntava pro meu gerente, né? Aí meu gerente, Ivana, ele quer saber por quê. Aí eu virava para ele e falava, presidente, é por causa disso. Aí, mas era assim, sempre foi assim. Na empresa que eu trabalhava, isso era constante. Eu não sei como é que tá hoje, mas o tempo todo que eu trabalhei, em todas as apresentações, qualquer tipo de trabalho em chão de fábrica, às vezes eu estava deitado embaixo da máquina, ele chegava lá, ele chamava o meu gerente para perguntar, mas ele não se dirigia a mim. E isso faz muito parte, assim, desse arraigado de ainda ser muito machista. Eu era a única, na minha área de engenharia, onde eu trabalhava, só era eu e a coordenadora de mulher. O resto da engenharia era homem. Você até comentou uma coisa. Ai, desculpa, porque acho que vocês devem ter um tempo aí, mas é que a Ivana não pode falar. A Ivana comentou uma coisa que é muito discutida hoje entre as mulheres no mercado de trabalho, que é a questão da gravidez. Tem muitas mulheres que querem ter filhos, tem gente que não quer também, mas elas se preocupam, quando elas entram no mercado de trabalho, elas se preocupam muito com isso, com o fato de ter filho e perder a vaga dela, perder uma possível promoção. Na P&G, quando eu fazia estágio lá, gente, lá era muito, assim, era muito legal essa parte de acolhimento depois que ela tinha filho, sabe? Tipo, as pessoas... Eu lembro de uma reunião que as pessoas falaram que a pessoa, sei lá, a mulher tal, ela vai ser mãe, então ela entrou na nova função de mãe da Ana, que é a filhinha dela. Então, tipo assim, isso aí é muito legal, é uma forma de acolher as mães, futuras mães aí que têm um pouco de medo disso. E a gente não pode ter medo dessas coisas. Eu quero ter filho, por exemplo, mas eu não quero isso, eu não tenho mais medo. Eu tinha medo de ter filho cedo. Não cedo, mas cedo eu falo no mercado de trabalho. Tá? Mas eu não tenho mais esse medo de... Assim, tem algumas empresas amigas, que é complicado ainda, né?
me escondem. Sério, É complicado elas isso. escondem. Quando você vai perguntar na entrevista, você tem filho? Elas escondem. Eu não tenho filho, não sou casada. Tenho várias amigas aqui hoje em dia, e elas contando as coisas, ela falou assim, Ivana, eu tive que mentir, porque senão eles não iam me chamar. Isso é um ponto, isso é muito forte, realmente. É difícil para as pessoas que querem ter filho, claro. Tem que ser discutido no RH da empresa, por exemplo. Sim, mas só um parênteses nisso que vocês estão falando, que é uma experiência bem legal que eu soube esses dias, que é na Vale. Eu vou dizer a empresa porque foi uma experiência legal, foi na Vale. Uma conhecida minha foi fazer uma entrevista e ela disse que no meio do processo, né, ela estava num processo seletivo, no meio do processo ela descobriu que estava grávida. Ela, caramba, queria tanto esse emprego, não posso mentir, eu mesmo me desclassifiquei. Ela disse que na etapa seguinte, que era uma entrevista lá com o pessoal, acho que da engenharia mesmo, e aí conversa, ela disse que, assim que entrou, o cara recebeu ela super bem, não sei o que, ela disse, olha, mas eu vou dizer logo um negócio, porque eu tô grávida, e eu sei que... Aí ela disse que o homem olhou pra ela e disse, parabéns, que seu filho venha com saúde, e continuou a entrevista. E ela foi selecionada. Olha isso é muito legal. Não então é foi comum, muito legal. Não é comum. Eu não acho comum. Pra mim, particularmente, nunca me perguntaram se era casada, se eu tinha filhos. Eu acho que é porque eu sempre fico por referência fazer entrevista. O povo já dizia, eu chamo ela que ela é solteira. Mas aqui, tipo, no meu caso, que vou jogando para os lugares que eu quero ir, né? Porque, pô, essa empresa é bacana e tal, assim, eu já até possuo um filtro, inclusive, assim, para algumas eu já nem mando meu currículo, porque eu sei que o negócio é pesado, assim. Mas para outras, eu falei, cara, eu quero trabalhar nesse lugar. Aí, quando eu fui para essa entrevista, que o cara falou assim, conversou sobre tudo, sobre minhas qualificações e tal, falou comigo várias coisas, não sei o que. Cara, eu fiquei tão feliz, eu falei, cara, não, você era casada e você tinha filho. Fiquei chocada, porque, né? O problema que eu tinha era entrevista de estágio, porque eu sou de Campina, minha família é daqui, de Campina. E aí, quando começava a entrevista, eu já perguntava, você mora com quem? Com meus pais. E sua mãe vai deixar você sair de casa? E não perguntava isso para os meninos. Porque as entrevistas eram todas para outras cidades, para Salvador, para Manaus, não sei, para Recife. Sua mãe vai deixar você sair de casa? Você tem certeza que ela vai? Eu digo, caramba, ela tem que deixar. Mas a única entrevista que eu passei foi a que não me perguntaram isso. Não é? É porque já cortei o cordão umbilical algum tempo atrás, assim, né, coleguinha? Todo mundo já cortou aqui seu cordão umbilical, é complicado. Eu entendo, porque eu passei... Nossa, se eu for contar aqui, a gente vai passar a noite inteira contando essa história de entrevista, bicho. É umas assim que eu falei, meu Deus, o que eu venho fazer aqui? Gente, tem que... de verdade, as meninas que estão assistindo aí, que vão prestar estágio, estuda a empresa antes, é muito bacana vocês conversarem com quem trabalha lá, para saber como que é isso, entendeu? Esse tipo de mulher mesmo, você tem que perguntar como que eles tratam as mulheres lá. Aí você vai entender o perfil da empresa, até com as outras pessoas. É verdade. Eu sempre estudo. Antes eu não fazia isso, eu estudava mais visão, missão, não sei o que, você queria estar alinhado com a empresa. Na verdade, hoje em dia, eu tenho a oportunidade de escolher onde eu quero ir, né? E eu sempre estudo tudo que eu posso, e eu tenho muitos amigos que trabalham em alguns lugares, assim. E aí, eles mesmos me falam, Ivana, se fosse tu tem um perfil que não vai dar uma segurada, porque eu passo aqui antes de passar aqui, a Larissa me conhece, eu não tenho muito filtro aqui, não. Então, ela falou assim, eu acho que melhor você não, que vai dar merda, que você não vai aguentar ouvir, o cara é meio machista, o cara faz umas piadinhas homofóbicas, eu não vou não. Valeu, obrigada. Mas é real mesmo, você que vai atrás de estágio, você conhece você mesmo, procurar entender, talvez você até não conheça pessoas, mas o LinkedIn tá aí para isso, ó, gente. Menina, descobri o LinkedIn esses tempos, feliz da vida. LinkedIn é um negócio fantástico. Mas é procurar mesmo conhecer a empresa e ver se você realmente quer ir para aquele lugar, porque às vezes, tipo, nem era aquilo. Você quer pelo status, sabe? Tipo, essa empresa aqui fabrica coisas incríveis, eu vou ficar um tempão no Japão. Vai nessa não, filho. Vai nessa não. Ia comentar algo também, Ana? Não. Mas são experiências muito legais de a gente ouvir, assim. Adorei mesmo. Acredito que todo mundo se empolgou aqui nessa pergunta, porque
eu acho que ouvir essas histórias é o que a gente vai mais agregando, né? Porque, por exemplo, tem muita gente aqui na chamada que eu conheço e sei que ainda vai estagiar, então já vai pegando essas dicas, porque em um certo momento, assim, não só as meninas, os meninos também, porque eles vão estagiar e no emprego que eles forem estagiar na empresa, também vai ter mulheres, né, que eles vão precisar saber lidar também com conviver, com saber dividir as tarefas junto com essas outras estagiárias ou até as efetivas. Então, é importante saber o outro lado também. E eu acabei nem comentando no começo, né, mas de onde surgiu a nossa ideia de convidar cada uma de vocês. E a Ana já comentou, né, que ela foi minha professora no IF, e realmente nas aulas ela comentava algumas histórias dessas de quando ela trabalhava, e eu ficava, nossa, maravilhosa, né? Conseguiu driblar todo mundo ali bem novinha, carinha, porque ela ainda tem uma cara de criança. Tá assim, os botox da vida, né? Quem sabe? Gente, a Iana é muito chique, né? Eu fico olhando ela aqui, ela é muito chique. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Iana, porque ela tem uma pose assim de mulher chique. Eu não tenho essa pose de mulher chique, eu sou aquela mulher desgrenhada, sabe? Ela não, ela é chique, é fina, é boa, ela é fina. Ela é finíssima. Ela anda com... Você olha pra ela tá o tempo inteiro com o queixo pra cima aqui, meu amor. Eu não sei. Eu não gente. Maravilhosa demais. Ela chega na elegância, com aquele salto alto dela. Ela sabe que eu dou bagaceira mesmo. Pois é, e a Ivana eu conheci no laboratório que eu trabalhava, né, Ivana chegou para fazer mestrado lá. E aí a gente se conheceu, foi lidando com tudo que acontecia por lá, as coisas boas, as coisas ruins. É uma ótima experiência também que a gente tem, assim, um mini mercado de trabalho praticamente, porque a gente lida com diversas situações, diversos tipos de pessoas, experiências boas, experiências não tão boas, mas que a gente vai aprendendo a lidar, né, e também já carregando essa bagagem para quando chegar no mercado de trabalho, saber que as coisas são duras assim mesmo, e a gente vai ter que lidar com pessoas mais complicadinhas. E a Ivana era uma das melhores pessoas que tinha lá, sempre levava um bolinho pra gente. Olha. É muito divertido, e sempre contando também essas histórias dela no Japão, e como ela lidava com isso, desse jeito, assim, espontâneo que ela tá falando aqui para vocês. Era sempre uma diversão. Deixa eu só fazer um parênteses, antes de você continuar, Larissa. Uma coisa, assim, muito importante que serve para vocês, estão falando em estágio. Então, não percam a oportunidade de estagiar dentro da própria universidade, sabe? Então, são momentos em que a gente vai trabalhar com vocês. Vocês vão passar por situações, claro, não como essas, assim, né? Não vamos chegar a esse ponto, mas, assim, trabalhar com colegas que são diferentes de vocês, que pensam diferentes, tá? E na própria universidade, no próprio momento de desenvolvimento de projetos, de trabalhos, a gente passa por essas situações, sim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar enquanto estagiária, claro, e tive a oportunidade também de coordenar equipes de estagiários, na época que eu trabalhava nas consultorias. E a gente percebia, havia digamos assim, umas pequenas desavenças entre os próprios estagiários, né, as pessoas que participavam, e eu sempre dizia, gente, vamos tomar isso como um aprendizado, vamos aprender, olha, vocês estão aqui dentro da universidade, imagine quando vocês estiverem lá fora, numa empresa privada, ou quando vocês estiverem em situações em que essas pequenas desavenças, né, não serão consideradas pequenas desavenças, né, então vocês pode ter problemas muito mais graves. Então, eu acho que esse momento, se vocês tiverem a oportunidade, vocês que estão participando, que estão ouvindo a gente, de estagiar dentro da própria universidade, de fazer projetos de pesquisa, projetos de extensão, não percam a oportunidade, gente, aproveitem, porque vocês aprendem muito e já chegam lá fora, Ivana pode confirmar isso para a gente, vocês já chegam lá fora com um certo conhecimento, porque o que você viveu ali na universidade, apesar de ter sido universidade, mas a gente tem essa vivência, é um aprendizado, a gente aprende a lidar com os nossos
chefes, né, dos nossos superiores, que no momento são professores ou técnicos que trabalham com a gente, mas principalmente com as pessoas que trabalham com a gente, com os nossos colegas, né? Então, tem meninos e meninas, eu sempre chamo meninos e meninas, né, Larissa? Então, tem os meninos, as meninas que pensam diferentes e que agem diferente, mas que têm o mesmo objetivo. Então, independente de quem seja o seu colega, aquela meta tem que ser cumprida. Quem trabalha em empresa privada sabe que é assim. Né? Então, você tem aquela meta, vocês chamam de meta, você tem aquela meta a atingir. A gente aqui chama, não, tem um objetivo lá do projeto que a gente vai chegar lá e a gente tem que trabalhar juntos, independente de quem seja o seu colega. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Então, não percam essa oportunidade. Ivana está aí, como, né, Larissa trabalhou com Ivana, sabe o quanto é importante essa experiência que a gente adquire dentro da instituição. Vocês são estudantes, aproveitem, estudem, aproveitem esse tempo, que é um tempo muito bom. É um tempo que vocês são todos muito jovens, cheios de sonhos, é um momento de aprender. Então, a gente aprende muito, e nós que estamos trabalhando com vocês, estou falando enquanto professora, nossa, vocês não imaginam como eu aprendo com vocês todos os dias, tá? Então, são cabeças diferentes, são pessoas diferentes, a gente aprende muito, eu sou a vovó aqui de vocês todas, tá? Eu sou a mais velha de todas aqui, e, assim, cada vez que eu escuto vocês falando, para mim é nossa, gente, eu não vivi isso, mas os meus filhos vão viver, e a gente tem que estar aprendendo cada vez mais com vocês nesse momento. Então, aproveitem a oportunidade de estagiar na própria instituição também. Se tiverem outros lá fora, busquem. Mas se tiver oportunidade de projeto de pesquisa, projeto de extensão, não percam. Vale a pena. Tenho certeza disso. Pois não, Larissa, trabalhou um pouquinho. Trabalhar nesses laboratórios aí da UFCG é o estágio da treta, meu filho. É de saber lidar com todas as tretas que aparecerem na sua vida. É você trabalhar nesses laboratórios da UFCG. Exatamente. Meu amigo, tem gente que é super massa de trabalhar. Tem gente que é super massa de trabalhar, que é super tranquilo. Cara, mas tem umas pessoas que, tipo, eu fico lembrando da empresa. Eu falei, nossa, velho, pelo amor de Deus. Essa criatura, quando bater na empresa, ela vai tomar no fiofó, porque não vai dar certo. Porque, sério, tem umas pessoas, juro pra vocês, que eu fico pensando, gente, essa pessoa não é pra fazer engenharia elétrica, não. Tinha que fazer turismo, dança, qualquer coisa, velho. Mas engenharia elétrica não dá pra ela, não. Porque, bicho, a pessoa não sabe lidar com as pessoas. Na verdade, é um bando de cavalo que deveria trabalhar na agropecuária trabalhando com, né? É sério, gente. Então, sejam mais amorzinha com seus coleguinhas do laboratório. Entendam que precisa lidar, né, com a coleguinha, né? Mesmo que a vontade seja dar um murro na pessoa. Mas, é sério, os laboratórios da UFCG são um estágio pra sua vida em qualquer lugar, bicho. Se tu passar pelo laboratório, tu pode ir pro inferno que tu vai te dar bem. Verdade. É muito verdade isso, assim. E nesse laboratório eu entrei logo no comecinho do curso, eu tava no segundo período. Então imagina uma criança perdida no medo. Foi parar logo onde, hein, minha filha? Deus te ajude. Mas a gente passa por certas coisas e isso ajuda muito, assim. Hoje, com certeza, sou outra pessoa. Precisei amadurecer muito dentro da universidade para saber lidar com essas pessoas, e até para enxergar que eu poderia encontrar um lugar em que eu me encaixasse, me identificasse melhor. Graças a Deus. Cá estou na I3E. Mas, realmente, assim, são experiências que a gente precisa passando, e se você puder passar dentro da universidade, duro, é doloroso, mas você já chega no mercado de trabalho calejado, e o que vier você vai saber lidar melhor, porque você já passou por certas coisas antes. Então, tem de tudo nessa vida, tem momento para tudo. Assim, continuando, né? A Ana maravilhosa também, né? Enquanto eu estava na coordenação de marketing do UI, lá em 2017, a Ana era tesoureira, e sempre também contando suas histórias, né, de estágio. A do trainee é a que eu saio contando para todo mundo, porque eu não acredito que isso aconteceu. Ela vai contar também. Mas, assim, sempre que eu penso em fazer uma roda assim, sobre mercado de trabalho, já me vem logo essas três pessoinhas aqui em mente, que é Ivana, Ana e Ana, porque foram histórias que elas me contaram e que impactaram assim na minha vida, de caramba, elas já passaram por essas situações tão desconfortáveis, tão
tão diferentes, assim, que precisaram se mostrar que eram capazes, né, de estar ali naquele cargo, que mereciam aquele emprego. Então, se eu me esforçar também, eu vou conseguir chegar lá. E aí eu queria muito, muito alguém que tivesse também agora no mercado de trabalho. E eu queria, assim, uma pessoa bem diferente, bem de longe. Aí eu recentemente tive contato com os meninos da UEM, né, o presidente e o vice, que é Luan e Bento. E eu fui lá correndo para eles, vocês não tem ninguém para me indicar, não. Tem tanta gente legal por aí. Quem vocês poderiam indicar? E aí eles disseram logo de cara, Camila. E aí me mostraram, né, contaram um pouquinho sobre ela, mostraram o LinkedIn, como a Ivana disse, né, disseram, olha como ela é, tudo, já participou disso. Eu, meu Deus, que mulher incrível, né? Eu acho que eu sou até mais velha que ela e não participei de nem metade das coisas que ela já fez na vida. Que ser humano incrível. Quero ela sim, meu Deus. Aí foi um sacrifício para conseguir o contato dela, mas deu certo. Graças a Deus. E cá está. E Camila, tu luta karatê, é? Eu vi o negócio do Shotokan aí. Eu lutava. Como esse ano não deu mais. Mas eu era atleta, eu ia pra competição e tudo mais. Vendo? Eu tenho um irmão que é faixa preta em karatê, então eu acho lindo. Eu assisto tudo que ele faz. O meu filho não rolou, mas o meu irmão é faixa preta hoje. Ele graduou no final do ano. Olha aí, obrigada, Emily está aqui. Oi, Emily. O Ida Wen está presente aqui também. Muito bem, muito bem. É um pessoal muito legal que a gente tem feito as parcerias e espero que a gente faça muito mais, porque tem dado super certo. E não só com o pessoal da UEM, mas do Brasil todo, né? Nessa pandemia, o que mais serviu foi para unir o pessoal do I3E, porque tudo online, né? Dá para entrar em contato com qualquer ramo do país. A próxima pergunta, né? No ambiente de trabalho onde você atuava, ou que atua hoje em dia, tinha alguma mulher para se inspirar, ou um ponto de apoio entre mulheres? Bom, vou começar de novo. Eu trabalhava numa empresa de projeto e na equipe de automação. Na minha equipe, tinha umas estagiárias, umas 2 estagiárias, e tinha uma outra que era uma supervisora, que era a minha supervisora direto, mas ela não podia ser meu exemplo porque ela era taxada burra da equipe. Todo mundo dizia que ela não estava preparada, mas o pior é que era verdade. Depois que eu comecei a entender o que era o trabalho e começar a participar das reuniões, eu vi que ela realmente não tinha noção do que ela estava fazendo ali. E ainda tinha isso, né? A mulher que tinha mais antiga da equipe era a burra. E aí, só que assim, algumas pessoas foram dando toque da gente das estagiárias, né? As estagiárias eram todas mulheres, éramos 3, mas éramos todas mulheres. E aí, no começo a gente não tinha muita mulher para se inspirar, mas a equipe da gente, de uma maneira geral, tirando uma exceção ou outra, recebeu a gente muito bem e tratava assim, realmente acolheram a gente. O ambiente de trabalho era legal, era muito bom, mas aos poucos eu fui conhecendo mulheres de outras equipes. E aí tem umas que realmente eram muito massa, assim, eram excelentes profissionais. Tinha uma gerente que eu só conheci depois, quando eu trabalhei em outro projeto, que ela tomava conta de tudo. Eu acho que ela era engenheira civil. Eu nem sei a formação dela exata, eu acho que era civil, mas ela entendia um pouco de tudo. Ela sabia fazer as perguntas certas. Ela sabia se desenrolar. E tinham outras. Essa foi a que mais me marcou, assim, me chamou a atenção, porque ela realmente era muito boa no que ela fazia. Legal, Ana. Bom, os dois, tanto na P&G, que eu fazia estágio ano passado, quanto na Siemens agora, eu me sinto muito bem. Tipo, eu acho que é um ambiente muito bom. Tem esses contratempos aí, mas são pessoas, né? Mas eu sempre tenho uma mulher que eu acho, nossa, eu quero ser ela, entendeu? Na P&G tinha algumas líderes lá que eu ficava, meu Deus, que maravilhosas, elas subiram e elas inspiravam, sabe? E elas queriam puxar outras mulheres, isso é muito legal, sabe? Isso aí eu admiro demais, eu admirava demais nelas, que elas queriam puxar outras mulheres, tinha num setor que ela puxava uma mulher para ser líder de turno e não era tão comum.
né? Eu acho que agora tá mais comum lá. Agora, na empresa que eu estou trabalhando, no meu setor não tem engenheira na parte industrial. Mas tem uma engenheira que puxa alguns projetos não industrial. E eu estou puxando ela como mentora para mim. Então, eu sempre tenho alguém para, assim, mulher, para me inspirar mesmo. Isso é muito legal, muito legal. Isso é verdade, Camila. Eu tive, assim, não vou falar com relação ao emprego mesmo do trabalho, onde eu trabalhei na Codata, mas durante o período de graduação e mestrado. Então, eu posso citar, assim, duas criaturas, assim, que foram exemplos. Sabe aquela coisa assim, ai, gente, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Sabe o que a gente dizia assim? A gente ficava lá, eu tinha a professora Maria de Fátima Vieira, não sei se Ivana teve a oportunidade de conhecer. Fátima era da engenharia elétrica, eu acabei voltando para a engenharia elétrica, como eu falei para vocês, eu comecei com a elétrica, fui para a computação e voltei para a elétrica. O que me fez voltar para a elétrica foi justamente a professora Maria de Fátima Vieira. Ela foi minha orientadora no mestrado e era uma mulher, assim, incrível, incrível. Ela era mãe de 4 filhos, certo? Uma escadinha, eram quatro crianças na época ainda. Ela era professora, pesquisadora, ela estava sempre envolvida em grandes projetos da universidade. Então, sempre que tinha um grande projeto na área, estava Fátima lá envolvida. Ela tinha um monte de orientandos, ela conseguia orientar muita gente. Ela era mãe, esposa, professora, pesquisadora. Foi uma das pessoas que trabalhou, digamos assim, trouxe o núcleo de inovação tecnológica, isso, gente, há muito tempo. Até porque ela teve um problema com a patente, ela desenvolveu um projeto muito interessante, e justamente pela falta de conhecimento, ou de não existir, assim, um órgão na universidade que protegesse o invento dela, ela acabou perdendo para uma grande empresa, uma multinacional. Então, ela trouxe o núcleo de inovação, ela disse, bom, eu não consegui resolver, o meu trabalho foi, digamos assim, vou colocar entre aspas, roubado, mas eu não quero que aconteça com de outras pessoas. Então, ela foi aquela mentora, digamos assim, ela trouxe o núcleo de inovação tecnológica, então era uma pessoa, assim, admirável, sabe? Por muitas vezes, eu ia na casa dela, então, às vezes, não tinha com quem deixar a criança, ou que algum deles estava doente, e a gente ia receber a orientação do mestrado lá na casa dela. E pasmem, sempre tinha um suquinho, sempre tinha um bolinho que ela servia quando a gente ia saindo. E não era só eu não, tá? Ela marcava, tinha dia que tinha 3, 4, assim, ficava ali no terraço, na área, ela, fulano, então sentava, depois ela servia um bolinho pra gente, um suquinho, sempre, gente. Então tinha esse carinho conosco, que éramos alunos, né? E uma outra também, Maria de Fátima Camelo. Fátima Camelo era elegância em pessoa. Sabe aquela professora que transitava, assim, que vinha? Ela trabalhava com a parte de informática na educação. Eu entrei em 88 na universidade, imagine, né? Então, era algo novo, gente. Era trazer a computação para usar para que as pessoas aprendessem informática, trazia para a educação esses projetos que, na época, era algo realmente novo, era algo diferente. Então, era informática na educação. Eu tive a oportunidade de ser bolsista, não era nem bolsista, eu era estagiária, mas voluntária, porque a gente nem tinha bolsa nessa época, era uma bolsa só, era aquela dificuldade, mas eu trabalhava de graça, não queria nem conversa, eu era voluntária em tudo quanto era de projeto que tinha oportunidade, né? Por isso que eu recomendo a vocês, participem desses projetos. Então, tinha Fátima Camelo. Nossa, ela era aquela pessoa que estava muito bem relacionada, ela conhecia todo mundo, ela entrava em contato, ela resolvia o que a gente precisava, ela estava trazendo, montava o laboratório, quando outros professores tinham dificuldades para montar, Fátima conseguia e ajeitava. Gente, eu dizia, meu Deus do céu, como é que essa mulher consegue fazer tudo isso? Tá? E era lá, aquela criatura maravilhosa, sabe? Muito simpática, muito agradável, tratava a gente muito bem. Então, eram duas pessoas, assim, que eram da área de tecnologia, eram poucas mulheres na época no departamento de engenharia elétrica, e elas estavam lá, firmes e fortes, né? Fátima Vieira em elétrica, Fátima Camelo lá em computação. Então, nesses 2 laboratórios, elas estavam lá, assim, digamos assim, reinando soberanas, sabe? Eram 2 criaturas, assim, que realmente merecem ainda hoje a nossa admiração. Então, essas pessoas realmente, assim, nossa, gente, é possível ser tudo isso, né? Quando Camila diz, eu quero ter filhos, olha, a Fátima tinha 4,
certo? A Fátima Vieira tinha 4 filhos, ela conseguia fazer tudo isso. Fátima Camelo também tem 2 filhos maravilhosos. E assim, é possível, elas conseguiam fazer, e produziam, gente, conseguiam fazer coisas muito interessantes aqui na universidade. Então, eu tenho essas 2 pessoas, claro, muitas outras, mas quando fala assim daquelas que inspirou para que você continuasse, para que você insistisse, que visse que era possível, eu tenho esses 2 exemplos, assim, bem, bem próximos, 2 professoras maravilhosas. A professora Fátima Vieira, quando eu entrei na universidade, pouco depois ela se aposentou, mas eu também só ouvi elogios da parte dela. É sempre uma profissional lembrada com muito carinho mesmo. Com muito carinho. Realmente uma guerreira. Acho que falta eu, né? Eu fico olhando a Ana falar assim, eu falei, gente, eu infelizmente, eu não tive no trabalho, nem na universidade, assim, mulheres que foram inspirações para mim. Porque eu tinha uma coordenadora que trabalhava comigo na engenharia, mas era aquele tipo de pessoa, assim, que tudo ela dizia amém, entendeu? Tipo assim, ela estava sendo xingada, e aí ela baixava a cabeça, assim, tipo, era sempre amém. E aí isso era... Eu sou muito inconformada, e isso era complicado para mim aceitar. Mas eu acho que, independente disso, eu sabia a minha posição ali dentro. Tipo assim, eu olhava para as meninas da produção, inclusive hoje eu tenho amizade com algumas pessoas que trabalhavam na produção comigo hoje em dia. E elas me falavam assim, eu falei assim, Ivana, era muito legal eu te ver, tipo, batendo boca com os caras, entendeu? Brigando com os caras, porque eu não tinha realmente em que me inspirar ali. Tipo assim, ou eu vou fazer o meu e ganhar o meu lugar, ou eu vou ser massacrada aqui que nem a minha coordenadora, tipo assim, levar pau todo dia. Porque se desse tudo certo, o gerente ganhava o crédito, e se desse tudo errado, era a coordenadora que pegava o pau, sempre. E, infelizmente, eu não tive ninguém, e não tinha uma rede de apoio ali, não. A engenharia era de mulher, era só eu e a minha coordenadora, e o resto era homens, e homens muito machistas. Entendeu? Inclusive, descobri que depois alguns eram gays, mas eram homofóbicos. Eu ficava, como assim, bicho? Eu não entendi. Mas era desse jeito. Precisavam manter aquela postura de que eu preciso subjugar a mulher, porque o lugar dela não é ali, né? Eu espero, eu tenho vontade de caminhar, depois do mestrado, caminhar para essa área de educação, mas aqui ainda está complicado por conta da pandemia, então caminhando ainda para a indústria, voltar para a indústria a princípio vai ser minha ideia, mas eu espero que eu encontre nesse caminho agora novo muitas mulheres assim como a Ana, que é uma lady. Uma lady foi a melhor definição. Realmente, maravilhosíssima. Eu acho que dá para a gente estender um pouquinho mais, né? Porque foram poucas perguntas, mas o papo tá tão bom. Vamos estender aqui enquanto as meninas puderem. Outra perguntinha. Qual foi um dos maiores motivos para que você não desistisse dessa jornada de ser mulher na área de ciência, tecnologia e engenharia? Bom, quer começar, Yanina? Tá com o microfone aberto. Desculpa, pode falar. Posso começar assim. Nem tinha percebido. Eu nem tinha percebido que estava aberto. Gente, é a gente se apaixonar pelo que a gente faz, né? Eu acho que quando eu comecei com a engenharia elétrica, eu não me apaixonei, não. Eu sabia que eu não ia para a área de humanas, eu sabia que eu não ia para a área de saúde. Na época a gente fazia assim, você é de que área, né? Então eu não gosto de biologia, então eu não vou para a área de saúde. Eu não gosto muito de estudar história, geografia, não é da área de humanas. Então tinha que ser na área de tecnologia. Então eu descobri que eu gostava das matemáticas, das físicas da vida, e eu ia para a área de tecnologia. Eu lembro que eu fiquei muito em dúvida em que curso fazer. Fiquei sempre em elétrica, computação, a engenharia civil, não sei, fui para a elétrica. Quando eu cheguei, eu tive
digamos assim, um período, o primeiro semestre para mim foi difícil no que diz respeito a... Gente, eu pagava cálculo, física, álgebra, e ninguém dizia para mim o que era que eu ia fazer. Ninguém. A elétrica, ninguém falava da engenharia elétrica, ninguém falava do que era ser engenheiro, nada. E, nossa, eu me senti tão perdida naquele período, naquele primeiro tempo, aquele primeiro semestre foi ruim. Era uma turma de 45 alunos, éramos 5 mulheres e 40 rapazes, né? Dessas 5, uma logo no primeiro semestre desistiu porque ela tinha uma dúvida que era ou engenharia elétrica ou medicina. Então, no primeiro semestre, ela achou que era medicina. Então, ela já desistiu, ficamos as 4, né? Então, eram 40 rapazes e 4 mulheres no segundo semestre. E no segundo semestre, mais uma vez, eu disse, não, então, porque depois vão me dizer, né? E eu continuei pagando cálculo 2, física 2, álgebra 2 e mais uma vez. Então, foi quando eu via minhas colegas de computação já fazendo alguma coisa. Não, eu estou errada. Mas não é humanas e nem é a medicina, né, a parte biológica, né, a parte de saúde. Então, eu decidi mudar para a computação. Aí, fiz vestibular novamente, fui para a computação, e sim, aí lá eu achei, digo, olha, gente, é isso que eu quero fazer essas coisas funcionarem, é assim, porque a gente já ia direto para a mão na massa, já começava a programar. Nunca fui uma excelente programadora, não, nem era uma tão boa programadora, sofria, gente, para programar, que era uma maravilha, sabe, era com muito suor, muita dedicação. Mas também naquela época, o foco do curso do bacharelato em ciência da computação era análise de sistemas. Tanto é que perguntavam para mim, mas você é o quê? Eu dizia, eu sou analista de sistemas. Quando eu fiz o concurso para a Codata, eu fiz para analista de sistemas. Então, era a formação que era dada naquela época. Hoje em dia, a gente tem um curso mais voltado para programação, para desenvolvimento de software mesmo. Na época, não. Na época, a parte de análise era muito mais forte do que propriamente a programação, porque a gente tinha um curso de processamento de dados. Era um curso de tecnologia em processamento de dados. Então, o pessoal de processamento de dados era que trabalhava muito mais forte na programação do que mesmo o bacharelato em ciência da computação. Então, eu me formei, quer dizer, eu era analista de sistemas. E lá, eu adorei aquilo ali, gente, eu adorava aquela parte de análise, aquela parte de entender uma coisa e conseguir trazer aquilo para o computador, encontrar uma solução. Então, foi isso que me fez permanecer na área, independente do que eu tinha ficado meio tristinha lá em elétrica, mas era porque eu não sabia o que era que eu ia fazer lá, ninguém tinha me dito o que era que eu ia ser quando eu crescesse, né? E em computação eu encontrei mais fácil essa resposta. E disse, não, é isso que eu quero ser sim. Então, o que me manteve foi justamente essa perspectiva de conseguir caminhar, de ser aquilo, de gostar do que estava fazendo, do que estava estudando naquele período. Então, foi o que me manteve, né, nessa linha. Eu sabia que era essa área, né? Então, foi isso que me fez permanecer na área. Bom, eu vou falar então, deu um silêncio. Minha história é um pouco diferente da de Ana. Eu comecei a fazer elétrica meio sem saber porquê, assim, eu sabia que eu queria ir para a área da tecnologia também. E aí um professor de elétrica, os alunos daqui devem conhecer, que é Edson Guedes. Eu era muito amiga da filha dele, desde a infância, tinha amiga desde muito pequena. E aí ele começou a querer me levar para a área de potência. Ele queria muito que a filha dele fizesse elétrica, mas ela não queria, então ele me puxou como se eu fosse a filha dele e que ia. E eu fui, embarquei nessa, meio na série. Por sorte, eu peguei já um currículo novo, que eu acho que foi pouco depois que tinha mudado o currículo do curso. Então, já tinha a disciplina de introdução à engenharia elétrica, e circuitos lógicos também. Circuitos lógicos já tinha ido para o primeiro período. Então, no começo, eu já comecei no primeiro período com um pouco de circuitos lógicos e com essa introdução à engenharia elétrica que apresentava a gente os laboratórios, falava um pouco do que a gente podia fazer. Aí foi mais assim. Mas durante o curso inteiro, acho que até hoje, talvez às vezes eu ainda me pego pensando assim, hoje, claro, muito menos, será que eu tô certa? Será que eu devia estar mesmo aqui? Será? Mas o que me motivou durante a graduação e nos primeiros anos de trabalho é porque logo no começo, quando eu comecei a elétrica, eu ainda comecei matemática na UEPB, junto, licenciatura, que eu podia estudar nas duas universidades, e todo mundo olhava para mim, você é louca.
Desista de elétrica e fique com matemática. Elétrica não é para você. Se você fizer às vezes, você vai surtar. Você nunca vai conseguir trabalho como engenheira. E o que na hora da graduação, nas horas apertadas que eu pensava em desistir, eu pensava, eu não vou dar gosto para essas pessoas de pensarem que eu não sou capaz. Porque eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Eu sou capaz, eu não vou dar esse gosto. E aí eu persistia e ficava. Eu também não era das melhores alunas, mas conseguia me manter, pagar minhas disciplinas todas. Terminei o curso até em 5 anos, certinho, assim, com estágio e tudo. Em 5 anos eu terminei o curso. E eu fiz estágio em empresa, então os últimos 6 meses foram em Salvador. Eu fiz esse estágio, eu comecei a fazer esse estágio em Salvador. E é isso, assim, o que me motivou naquela época era isso, na época da graduação era isso. E depois, assim, depois de tudo que eu passei na graduação, né, o povo dizendo que eu não era capaz. Aí na entrevista o homem disse que eu não era, que eu tinha um problema, que eu era mulher. Eu comecei a lidar com as situações, assim, eu fui aprendendo aos poucos a lidar com situações chatas. E aí, já o trabalho em si que começou a me motivar a ficar, e eu aprendi a responder as coisas à altura. A história que Larissa mencionou aí, que ela disse que Ana deve contar, foi na primeira semana minha de estágio, nessa empresa na Bahia, tinha um engenheiro já júnior na minha frente. Ele num dia ele não tinha o que fazer, virou para trás e disse assim, a empresa tinha vindo aqui fazer seleção, tinha levado 2 meninas, eu e outra, e ele virou assim para mim, na universidade que você estudou não tinha homem não, é que todo mundo só estranho, porque curso de engenharia normalmente tem muito homem. Lá na cidade de vocês não tem não, é? O gerente foi lá selecionar aluno e só trouxe 2 mulheres. Na hora me subiu um negócio assim, a única coisa que eu consegui dizer a ele, e eu juro assim, eu não sei como eu tive essa ideia, porque eu achava que eu era uma péssima aluna, que eu era uma péssima profissional, mesmo eu comecei na vida que eu não sabia de nada. Mas a única coisa que eu consegui dizer a ele foi, mas nós éramos os melhores. Mas depois disso eu me ouvi dizendo isso, eu disse, caramba, eu não sou a melhor em nada na minha vida. Como assim? Mas ele ficou calado. E sobre isso, ele nunca mais falou comigo. Tá bem, Ana. Eu não sei de onde eu tive essa ideia na hora, mas foi o que acho que me subiu um negócio. E aí nós somos as melhores. Mas você é a melhor. Claro, você está aqui, olha. Então você é a melhor. Você enfrentou todas essas dificuldades, né? Ouviu pessoas dizerem que você não era capaz e você é. Se você não for, você não estaria aqui, você não teria terminado seu curso. Então, essas dificuldades que a gente passa, a gente aprende com elas. São lições que a gente vai adquirindo com a vida, sabe? Então, talvez se você não tivesse ouvido essas coisas, você não tivesse tão forte agora. Se eu já não tivesse ter essas respostas prontas, a gente está brincando com uma resposta, foi que me veio na hora, mas é isso, você é melhor, você está aí, você foi selecionada. Então, gente, aprender com essas coisas é o que a gente deve fazer nas nossas vidas. E tá aí, Ana Paula, nunca pense, não, eu fui aquela aluna ruim. Não, nós fomos alunos, nós conseguimos. Gente, se foi com 10, se foi com 7, nós pagamos a disciplina. Se foi na final, tiramos um 5, pagamos também, né? Mas na época era a visão que eu tinha minha, que eu realmente não era boa em nada, assim, que eu tinha estava me formando, mas enfim. E essa minha menina que começou comigo no estágio, ela também se formou aqui, ela também, assim, só que ela depois foi mais para a indústria, quando o projeto começou a ficar ruim com a Lava Jato, né? Todo mundo já ouviu falar na Lava Jato. Ela acabou indo mais para a indústria, hoje ela está como chefe de manutenção na Vale, não foi essa a da entrevista da grávida, a grávida já foi outra. Mas ela tá lá no Pará, e assim, na manutenção, fazendo testes, fazendo um monte de coisa, e tá super bem, amando o trabalho dela. Tá vendo? A Vale tá com um programa de mesclar as equipes, de colocar mais mulheres. Eu, inclusive, esses dias, recebi uma proposta, mas como eu assumi o doutorado, eu só saio daqui agora quando eu terminar o doutorado. Só sai doutora agora, Ana Paula, agora só sai doutora. Se é para a indústria, se é para a universidade, para onde eu não sei, mas agora só sai quando eu terminar. Coisa boa. Realmente, Ana, tem um nome para isso, eu não lembro. Quando a gente não acredita no nosso potencial, né?
tem um A nome. síndrome da impostora. É, impostora. Isso, síndrome da impostora. Síndrome da impostora, exato. Aprendi eu ano passado tenho. esse nome também. Nossa, isso é muito comum, sério, muito comum. Mas a gente tem que se fortalecer, entendeu? São essas coisas aqui que fortalecem a gente. É a gente ouvindo experiências de outras pessoas e aprendendo com isso. É a gente passando por essas coisas e aí chega uma hora que você não aguenta mais e você dá uma resposta dessa pro cara, entendeu? E, tipo assim, sei lá, você tem que impor as coisas, você tem que aprender com isso também. Igual foi falado, isso é muito, muito legal. Tipo, essa parte da gente crescer, entendeu? Superar essa síndrome. Eu acho que é normal isso aí. Tipo, infelizmente é comum, mas a gente tem que se fortalecer. O que não te fez desistir, Camila, até agora? Vai. Ah, desculpa. Então, eu entrei de paraquedas também. Desculpa aí, eu entrei de paraquedas no curso, eu não sabia o que eu ia fazer, eu queria engenharia, minha mãe que me deu força para fazer engenharia elétrica, verdade. Não sabia se eu queria civil, nem, assim, eu não queria civil não, talvez mecânica. E eu fui no curso, entrou eu e mais 2 meninas, né, numa sala com 35, 40 homens. E a gente ouvia algumas coisas, assim, foi meio desanimador no começo, porque era meio machistão mesmo. Tinha professor que tinha umas piadinhas, acontece. Infelizmente. Mas, assim, eu fui fazendo esse monte de coisa que eu fiz aí, que a Larissa foi falando no começo. Eu participei de empresa júnior, participei de vários projetos de extensão, até parte de... Eu fui cheerleader, tipo, eu fui fazendo um monte de coisas. Aí eu fui vendo que eu gostava muito de trabalhar com as pessoas. Então, eu fiz estágio numa indústria ano passado, agora eu tô em outra, mas é porque eu gostei muito da área de indústria, que tem super a ver também com engenharia elétrica, que é uma área que é um curso que tem um campo enorme de coisas para fazer. E a parte da indústria que mais me encanta, assim, eu fui descobrindo no estágio também. Eu não sabia antes. A gente vai descobrindo isso depois, quando sente, sabe? Quando vai para a parte prática. Acho que é isso. Eu tava ouvindo o pessoal contar as histórias, eu tava tentando me lembrar por que eu fui parar em elétrica. Faz tempo, né? Então. O meu pai, eu não sei se vocês lembram, tinha a Embratel antes dela ser privatizada, e o meu pai trabalhava na Embratel, com telecomunicação. E eu cresci a minha vida inteira vendo isso, assim. Antena, apontamento, site survey, não sei o que, parará. Eu falei, cara, isso é muito legal. Mentira. Depois que eu entrei, eu falei, cara, não quero fazer telecomunicação nunca na minha vida, é um saco. Aí eu falei, bom, vou fazer engenharia, Aí eu fiz odontologia. Olha, nada a ver uma coisa com a outra. Eu fiz odontologia na Federal e fiz elétrica na Estadual. E aí eu comecei a cursar as duas. Só que, assim, elas são muito distantes uma da outra aqui em Manaus. Então, eu comecei a ter que ir de branco de manhã cedo para depois ir para a estadual. Eu chegava laranja e aí eu nunca conseguia voltar para odontologia. E, enfim, desisti de odontologia. Eu falei, não é para mim isso aqui. Vou continuar em elétrica. E aí, muito também porque meu pai me dava maior força. Não, vamos lá, vamos segurar essa. E aí eu fui seguindo, mas aí eu não estava falando sobre não saber o que fazer, porque... eu acho que esse é um grande problema de elétrica, você chegar lá e fazer aquele ciclo básico com um monte de matéria que você não sabe nem para que você vai usar aquilo, aqueles cálculos, álgebra, depois tudo faz sentido. Mas eu acho que o problema está nessa didática, de você não mostrar, por exemplo, um carrinho ali para dizer por que você vai estudar controle, por exemplo, entendeu? Vamos mostrar um carinho, eu quero que você faça isso, como é que você vai fazer para fazer mexer esse carrinho daqui para cá, daqui a pouco eu vou te ensinar como é que você usa essa ferramenta sem precisar usar o Arduino, por exemplo. Então, explicar, fazer a pessoa entender por que ela vai estudar aquilo é um grande problema, eu ainda acho, da engenharia elétrica, principalmente. E o que não me fez desistir foi a soma de tudo que vocês ouviram aí, tipo assim, você não é capaz. Na minha turma só tinha 3 mulheres, eram 50 alunos na UEA, e eu só tinha 3 mulheres na minha turma. E quando eu formei, só formou eu e mais 2 homens. No ano que eu formei, de todo mundo, só formou eu e mais 2 amigos meus. Então, é a soma de tudo isso, você ser...
acharem que você não é capaz de fazer as coisas, acharem que por você ser mulher, você, não, vai ficar com medinho ali do choque, vai ficar com medinho ali do equipamento, sobre essa relação com a indústria. Não se preocupem, gente, não sei nada, esse boicote que a gente se faz, você não vai sair da universidade sabendo trabalhar em nada da indústria. Tudo que você vai saber é a parte teórica, para você aplicar ali, e é muito específico para cada área, então não vão com medo de, não vou aplicar porque eu não sei fazer. Você sabe a teoria, você não sabe a prática, você vai apanhar ali, mas vai fazer, entendeu? Mas eu acho que eu não desisti porque eu achava que aquilo era para mim, sim, que eu achava que eu podia fazer aquilo que os meninos faziam com muito mais facilidade. Aqui o pessoal sai da escola técnica direto para a UEA, para essa parte de engenharia elétrica, então eles já saem afiadíssimos, porque a galera já viu eletrônica lá desde o ensino médio. E eu não, eu vim de uma escola de freira. Eu falei, cara, eu nunca vi eletrônica assim, desse jeito que eles viam. Então, você já é subjugada porque você não vem de uma escola técnica. Ivana, o meu foi assim também. Minha turma quase toda era da escola técnica. E eu era da escola de freira. Também. Tamo junto, ó. Então, e a gente tá engenheiro, olha que legal. A gente é até mestre, menino. Olha que maravilha. Deu certo, entendeu? Deu. Então, assim, não achem que não é para vocês. Eu acho que, assim, a engenharia elétrica hoje, se eu pudesse dar um conselho, aliem a parte de estudo de programação com a parte eletrônica, porque hoje é muito mais requisitado que você saiba programar, que você saiba efetivamente mexer ali nas coisas, entendeu? Então, se vocês puderem aliar desde o começo do curso, até antes, se você conseguir estudar para cursos da parte de programação em Python, em outras linguagens que estão sendo importantes, assim, para quem não vai trabalhar com processo na indústria diretamente, né, que é aquela mais parte de balanceamento de linha, qualidade, essas coisas, vai trabalhar efetivamente em desenvolvimento de produto, estudem a parte de programação, porque sem ela você não vai... Eu fiz várias entrevistas agora, assim, que eu não sou muito Python, eu ainda tenho um bloqueio com Python, mas é pessoal, isso é um problema, eu e o Python, a gente ainda não conversou. Mas só C, que é o que eu sei programar, C++, já não é mais suficiente. Eles querem que você conheça Java, que você conheça, não sei o que. Para ser engenheiro eletricista, para trabalhar lá na indústria, para a parte de desenvolvimento de produto, eles querem um engenheiro da computação junto com um engenheiro eletricista em uma pessoa só. Entendeu? Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês que estão aí nessa parte de formação ainda, que dependendo para onde vocês queiram ir, trabalhem essa parte de programação muito, de verdade, assim, incorporem isso como se fosse parte da vida de vocês para frente, porque as vagas que eu tenho visto vão me obrigar, eu odeio Python, vamos lá, vão me obrigar a estudar Python, se eu quiser, por exemplo, caminhar nessa parte de educação, que é a parte mais de pesquisa, não sei o que, para onde eu quero caminhar, eu vou ter que, para trabalhar com institutos de pesquisa, por exemplo, eu vou ter que caminhar muito para essa área mais de programação em outras linguagens, porque é só o que eles querem. Para trabalhar na indústria, nem tanto. Eu já vi muitas vagas que eu consegui aplicar, umas eu declinei por causa do salário, outras eu declinei por causa da empresa, outras eu não fui chamada mesmo. Mas para a parte de desenvolvimento, que quem quiser trabalhar nessa área, você tem que segurar muito forte na mão da linguagem de programação aí e ir, porque é isso que eles estão pedindo. É verdade. Isso é muito verdade mesmo. E já dentro da universidade, a gente já vem sendo cobrado nisso, assim, de saber para as disciplinas. Do nada chega na disciplina, todo mundo aqui sabe Python, né? Vamos lá. E quem não souber, que lute para aprender. Vou até... Olha, temos uma representante do PyLadies aqui hoje. Sigam, inclusive, pessoal. Super recomendo. É um grupo sensacional. E é muito bacana mesmo que vocês acompanhem o trabalho delas. Dão um show aí. Pode fazer. Vou aproveitar rapidamente assim, e me colocar aqui como participante da roda também, só para comentar essa pergunta, porque me fez lembrar de muita coisa. Tanto desde a fala de Ana até pela de Ana e Ivana e Camila. Quando eu entrei em elétrica, eu sabia que eu queria engenharia, só não sabia qual, né? E eu fiquei olhando, né? O que é que tem por aqui? Vamos ver. Era basicamente olhando um catálogo e escolhendo qual delas era a que eu mais ia gostar. Aí eu
materiais. Nossa, muita química. Tchau. Aí foi engenharia química já é a própria química. Tchau. E aí fui passando, assim, selecionando, até que ficou entre produção e elétrica ali, né? Eu achava massa aquela coisa de produção. Minha irmã é administradora, então tem muito a ver, né? Tirar até brincadeira, né? Que o engenheiro de produção é um administrador que assina projetos. Mas fiquei naquela dúvida ali do que seria mais legal, e aí no terceiro ano a física do ensino médio, né, me conquistou, e eu fui para a elétrica. Graças a Deus. Aí, quando eu cheguei lá, eu estudava também na escola. Tu foi enganada pela Física 3, né? Todo mundo acha, Física 3 é a engenharia. Cara, eu vou pra engenharia porque Física 3 é maravilhoso, eu aprendi a acender uma lâmpada. Tu te lascou nessa, né? Não era. Campo elétrico no ensino médio era tão lindo. Aí cheguei em eletro, só lamento. Mas eletromagnetismo, nossa, entristece o coração de qualquer um. Mas fui para elétrica, né? Eu estava em escola comum mesmo, né? De escola com ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano normal mesmo. E aí cheguei lá, minha turma, sei lá, acho metade vinha de escola do IF já, né? Todo mundo já com seu curso técnico, seja em manutenção ou seja em informática, e eu lá, sem saber nem o que era programar. Eu, gente, que é isso? Aí fui, mas eu gostava até das aulas de professor de introdução à programação. Super confiante, fui lá, desenrolando as coisas no laboratório, nas aulas que tinha no laboratório. Ninguém gosta. E quando chegou a primeira prova na universidade, nota baixa. Meu Deus, sou muito boa, não sei isso. E aí comecei a ficar meio em depressão, assim, porque eu vi que eu estava atrasada em relação aos meus colegas, né? Porque todos eles já sabiam programar, tinham algum conhecimento técnico a mais, e eu ali, só a garotinha do ensino médio, que não sabia de nada na vida, e perdida no meio do povo. No primeiro período, ainda para completar, eu passei por uns problemas que eu acabei perdendo cadeira, e aí eu perdi 2 cadeiras. Então, se você perdesse mais do que uma, você já não podia tentar um PIBIC, por exemplo. E aí isso me desmotivou de uma forma que eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer nessa universidade agora? Porque eu não vou conseguir ser mais nada na vida, né? Já perdi cadeira, já tô com CRA abaixo de 7, vou conseguir o quê? Nada. Aí eu vi a seleção do IF, que a gente podia, quem já tinha terminado o ensino médio, podia fazer o curso técnico subsequente. E era para fazer só a parte do técnico, né? Eu disse, rapaz, vou. E aí eu fiquei fazendo, né? Era elétrica de dia e IF à noite. E aí foi quando Iana foi a minha professora, né? De banco de dados. Mas foi a melhor coisa da minha vida. E aí, como Ivana e Ana falaram, todo mundo ficava, você é louca, fazendo 2 cursos, você não vai conseguir, você vai se prejudicar, e não sei o quê, você não vai dar conta, como é que você consegue? E contaram aquela história pra ti assim, olha, eu vi gente que ficou doida. Contaram essa história pra ti, sempre rola, né? Com certeza. Primeiro, só de perguntar, qual curso você faz? É engenharia elétrica. Nossa, é louca. Mas talvez faça um técnico à noite no IF. Mais louca ainda. E aí, eu fui nessa batalha. O curso tem 3 períodos, o DF, né? Aí eu fiquei esses 3 períodos fazendo as disciplinas. Depois posterguei horrores o TCC. Tava até comentando no começo da conversa aqui, porque eu terminei as disciplinas no 17.1 e só terminei o TCC no 19.2. Então, posterguei ao máximo, me aproveitei do IF, fiz viagens, fiz tudo que o IF podia me patrocinar, porque o IF é uma mãe, um pai, é tudo. Morro de saudades. E aí, fiz meu técnico, né, em paralelo à universidade, inclusive gostei muito, assim, de programar. Era um técnico em informática, né? Então, a gente aprendeu muitas coisas de programação. Me identifiquei muito com essa área de programar e tudo mais. Pensei muito em mudar para computação, muito. Acho que todo dia eu pensava. Ainda mais incentivada, né, por Iana, que ela contava a história que trocou a elétrica por computação.
E eu ficava, nossa, será que é para fazer isso mesmo? Mas aí, depois de muito pensar, eu disse, não, gosto muito de programar, mas eu não consigo me ver também todos os dias da minha vida fazendo isso, sentado na frente do computador, programando, desenvolvendo, enfim. E aí eu disse, não, é elétrica mesmo. E elétrica eu consigo programar, então por aqui vou continuar. Aí eu continuei, né? E cá estou eu hoje, depois de enfrentar várias coisas, de me desdobrar em mil, mas deu certo. E eu acho que essa vontade, né, de gostar mesmo do curso. Eu vejo tanta gente que escolhe elétrica por dinheiro, né, pela questão salarial e tudo mais. Aí eu, gente, menina, isso, né? Elétrica, olha, eu sempre falo isso, gente, pelo amor de Deus, vocês estão por causa do dinheiro, esquece isso. Elétrica é a maneira mais difícil de você ganhar dinheiro estudando muito, entendeu? Faz medicina, que você estuda muito e ganha muito dinheiro. Elétrica, não, gente, não caia nessa história. Se for por dinheiro, esquece, vai fazer turismo, vai fazer culinária, que dá dinheiro também. O que já me disseram é que a elétrica é a forma mais difícil de ser pobre. A gente não é necessariamente pobre, mas muito dinheiro também não ganha, não. Isso não tá parando. Marina, o dinheiro a gente gasta na terapia, verdade, porque caceta é muito difícil. Você sai totalmente esquizofrênico do curso. É muito louco. Pra suportar, olha, tem que ter um juízo muito bom. Mas, assim, muita gente entra, né, focado nisso, na questão salarial, ter um status, alguma coisa, mas eu, sinceramente, não aguentaria passar por tudo isso que eu já passei, ainda estou passando e ainda vou passar. Se Deus quiser, ano que vem eu me formo, mas antes disso eu ainda vou passar por um monte de coisas. Então, eu não conseguiria passar por tudo isso só pensando em ter um salário bom no futuro, porque não dá. Ou você gosta e faz isso porque você gosta, ou desista porque não tem condições, não. É muita coisa, muita pressão, muito estresse, muita dor de cabeça, muito desgaste físico e mental para uma questão só financeira. Não compensa. Não compensa de forma alguma. Até porque, como a Marina disse, né? Se compensar, depois você gasta tudo com terapia para se curar, porque não tem condições. E aí eu já vou puxar aqui para a nossa última pergunta, para não se estender demais, né? Tá ficando tarde. Todo mundo tem compromisso amanhã. No EAD, mas tem. E eu queria saber qual seria a mensagem de vocês para as futuras mulheres que irão ingressar nesse mercado de trabalho de uma área predominantemente masculina. Moral da história agora. Só conectar o carregador aqui, enquanto vocês pensam. Deixa eu acho que não é uma mensagem, não, é um pouquinho a mais. Eu acho que a gente também tem um problema que a gente tem que entender o que é elogio e o que é mais do que elogio, entende? Às vezes eu acho que acontece isso muito, da gente receber alguns elogios que não eram tão... Não é aplicável, não dá. A gente não pode... E aí a gente até se cala, a gente fica assim... obrigado, né? Meio sem graça, ou não responde, ou fica meio sem graça. Mas a gente tem que saber o que é elogio, o que não é, e tem que impor, tem que falar para a pessoa, cara, isso não foi legal, né? Isso é um ponto. Um outro ponto que eu falei bastante, que eu acho muito legal, é a gente puxar outras mulheres conosco, tá? Puxar com a gente, ou a gente se aliar a elas e no nosso grupo de trabalho, de faculdade, não sei. É a gente puxar as mulheres para elas crescerem juntas e superarem algumas barreiras que todas passam. Eu tenho certeza que todas as mulheres já passaram por alguma coisa. E eu acho que também tem um outro ponto, que é a gente também saber se posicionar. Então, é questão de estudar, saber falar e ter essa comunicação mais... Assim, não é uma coisa de você agredir a pessoa verbalmente, tá? Eu acho que é legal a gente ter uma comunicação, não sei dizer, amigável com a pessoa, que aí ela vai ver o quanto a gente tá preparada, a gente vai dar o respeito, entendeu?
Isso tem que ser firme e não pode perder a postura, não pode ser, tipo, não pode perder a postura. Eu acho que tem que ser firme pra pessoa ter aquela, vixe, eu fiz coisa errada. Não queiram bater que nem a Ivana. Não, eu acho que você tá certa, tem que bater assim mesmo, Ivana, desse jeito, tem que bater sim. Mas a gente tem que ter... Não, sim, é verdade. Mas eu acho que a gente tem que ter aquela... Sabe, a gente tem que estudar o que tá acontecendo, o que acontece no mundo com as mulheres, e a gente tem que saber impor isso, falar que isso realmente é um problema que nós mulheres sofremos, entendeu? Nós temos esse problema. E os homens têm que entender isso, de verdade. Eu acho que é basicamente isso. E para as mulheres que só tem, sei lá, que só tenho eu no meu grupo de trabalho, que só eu sou mulher lá entre o pessoal da fábrica, dos engenheiros ali, vamos puxar as outras mulheres, a gente está abrindo alas para outras mulheres virem. A gente tem que inspirar as outras mulheres a quererem estar naquele ambiente também, que não é complicado, mas a gente está mudando isso, entendeu? Então a gente tem que querer inspirar outras mulheres. Eu acho que é isso. Vou dar a minha parcela aqui de colaboração. Mentira. A minha mensagem, eu acho, para quem está indo para o mercado de trabalho agora ou que está pensando em seguir realmente. Primeiro é você realmente fincar o pé ali, que eu quero ser engenheira, eu vou me esforçar para isso, e não é um caminho fácil, gente. Não é simples de verdade. Tanto pela parte educacional, que você precisa estudar muitas coisas ao mesmo tempo, então isso te deixa um pouco baqueada. Mas não desiste. Se é isso que você quer, se é isso que falou, não, eu vou para isso e é isso que eu quero, é até o fim, sabe? Procura ver o que o teu curso pede dos estagiários, quais são os cursos complementares que eles pedem, né? Se eles querem um inglês avançado, um inglês intermediário, se eles querem uma outra língua, entendeu? Quais são os outros tipos de curso que podem te ajudar a ser melhor do que o teu concorrente na hora do estágio, entendeu? Sei lá, curso de Office, uma parte de programação mais avançada, enfim. É você entender o que estão pedindo para a tua área e trabalhar nisso além da universidade, entendeu? E essa mensagem de imposição feminina é você não perder o seu espaço para o outro, principalmente para o homem, entendeu? Se você estudou, se você se qualificou, você é tão capaz quanto ele. Então, não deixa ele te menosprezar, não deixa ele te subjugar, sabe? Isso começa desde o estágio, sabe? Não tenham medo de se impor, não tenham medo de dizer, não, aqui é o meu lugar e eu estou aqui porque eu tenho qualificações para isso. Não foi meu pai, não foi meu tio, não foi ninguém que me colocou aqui, foi as minhas qualidades que me colocaram aqui. Então, é isso. A parte curricular é você estudar o que tua vaga pede e a parte... de empoderamento, que eu posso dizer talvez seja dessa forma, é você não se deixar diminuir, né? E se colocar no seu lugar de que essa posição é minha e eu tenho qualificação para isso e eu não vou me deixar ser ofendida por outras pessoas por conta de eu ser mulher, né? Jamais. Então é isso. Isso é o que eu penso em relação à engenharia elétrica para as mulheres, para quem está entrando agora. Tá, minha dica, assim, é não desistir, né, que é uma coisa que eu já falei, a não ser que você veja que realmente aquilo não é pra você, que você não tá feliz ali, mas não porque alguém lhe disse que não é, não. Você acha que você tá no lugar certo, insista, e aí, não, mas aqui eu não consegui, mas porque faltou esse conhecimento, vá atrás, que é o que a Ivana disse, busque os conhecimentos que você precisa para estar onde você quer estar, que você vai acabar conseguindo mais cedo ou mais tarde, mas em toda profissão é isso, você vai ter um tempo até conseguir o que está onde você deseja, qualquer uma delas, de qualquer área, de saúde, nenhum médico se forma diretor de hospital, por mais que ele queira, ele seja capaz, inteligente, nenhum, todos vão começar lá no PSF, pelo menos a grande maioria vai começar lá no PSF, num lugar mais... Então assim, não desistam,
Mas se você achar que não tá, desista. Porque esse negócio de não desiste, insiste e vá, não sei o quê. Mas vai até seu limite. Outra coisa que eu disse uma vez até numa das reuniões do UI, que é assim, faça seu trabalho, se dedique, não sei o quê. Alguém diz assim, mas você tá dizendo pra eu me matar de trabalhar. Não, não é pra você se matar de trabalhar. Não é pra você trabalhar mais do que os outros. É pra você cumprir o seu papel lá dentro da empresa, ou do estágio, ou até na universidade. Se você tiver um projeto na universidade, você tem que cumprir sua meta. Cumprir a tarefa que lhe deram, que lhe foi... que você recebeu. Então, se você no meio do caminho dessa tarefa achar que tem alguma coisa que você não sabe fazer, não se preocupe, assim, tenha medo de pedir ajuda. Eu sempre pedi, assim, uma única vez que me pediram fazer um negócio, eu não sabia, eu disse que eu sabia, e depois me deu um negócio assim, eu sabia que a pessoa que me pediu ia embora e eu ia conseguir pedir ajuda a alguém. Mas depois eu disse assim, como é que eu menti? Essa foi a única vez que eu menti. E aí também, assim que a pessoa saiu do escritório, eu saí correndo pedindo ajuda, dizendo, pelo amor de Deus, me ensina isso, porque eu não sei. Eu disse que eu ia fazer, eu vou fazer, mas eu não faço ideia, então me ajuda. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda, mas ao mesmo tempo vocês têm que saber a quem pedir ajuda. É bom sempre que você chegar num lugar, você tentar o mais rápido que você puder conhecer as pessoas, porque nem todo mundo vai poder lhe ajudar em tudo. E tem gente que vai dizer pra você, você não sabia, isso é fácil. Você não devia estar aqui, você não está qualificado o suficiente. Se vocês esperam essas coisas também não, porque ninguém sabe tudo. Nem que ele disse isso, pode ser que um dia você faça uma pergunta a ele e ele não vai saber responder também. E para os meninos, eu vi no começo, assim, não sei se ainda, mas pelo menos metade do público hoje é meninos. Respeitem suas colegas, ajudem elas, que elas também vão ajudar, em alguns outros momentos elas vão ajudar vocês. Então respeitem, ajudem e tratem bem. Não excluam das conversas. Já aconteceu o caso de virarem as costas para mim, me deixar fazer uma rodinha no canto assim, me deixar para trás. Não façam isso porque isso é muito ruim. E é isso. Eu acabei ficando por fim de novo, né? Eu acho que eu vou ficando quietinha por aqui e acabo ficando no final. Gente, mas o que eu tenho de dizer para vocês, eu acho que é o somatório do que as meninas já falaram aqui. Eu acho assim, se você faz algo que você gosta, você vai buscar isso, você vai persistir. Isso aí vai ser uma coisa natural, porque eu gosto daquilo. Tá? E o gostar faz com que a gente busque cada vez mais, que a gente estude, que a gente se prepare, que a gente enfrente esses obstáculos que vêm na vida da gente. Todo mundo passa por obstáculos, por dificuldades na vida. O que eu acho que a gente tem que ter em mente é, primeiro, nós somos capazes. Se nós estamos aqui é porque nós somos capazes. Se vocês estão fazendo o curso de engenharia elétrica, se vocês estão fazendo o curso de computação, se vocês estão fazendo qualquer outro curso, é porque vocês são capazes de fazer esse curso. Vocês chegaram, vocês mostraram, vocês foram avaliados para que vocês chegassem até ali. Certo? Então, vocês estão lá, é porque são capazes. Se vocês gostam, vocês vão naturalmente persistir. Naturalmente vocês vão persistir. Então, vocês vão cumprir com o papel de vocês vão estudar da mesma forma que as outras pessoas estão estudando, vocês vão aprender da mesma forma, porque nós somos capazes, vocês são capazes sim. Então, entender cada obstáculo desse que aparece na vida da gente, cada situação mais difícil como sendo um desafio. É um desafio, eu vou vencer esse obstáculo, eu vou vencer esse desafio porque eu gosto do que eu faço e eu sou capaz de fazer. Eu sou inteligente igual a todos os outros. Então, se nós estamos aqui, nós vamos conseguir evoluir também. E uma coisa, gente, que eu acho muito importante, isso vale para todas nós, para os meninos, para as meninas, para todos nós, são desafios que aparecem e não disputa. A gente não está disputando nada com ninguém. Não tem ninguém aqui disputando nada com ninguém. Esses desafios surgem na minha vida, na de vocês, na de todas as pessoas. São desafios que precisam ser vencidos. Nós não estamos disputando nada, não temos que provar nada para ninguém. Nós não precisamos estar provando nada para ninguém. Nós fazemos aquilo que escolhemos, fazemos porque gostamos e fazemos porque somos capazes. Isso é o que vale. Isso é gratificante para a gente? É gratificante. Então, eu vou continuar fazendo, gente. Os desafios vão vir, eu vou vencer todos eles e não vou disputar nada com ninguém. Eu não preciso provar nada para ninguém. Não é disputa, é uma vida. E vamos trabalhar juntos, tá aí
Camila, que diz, eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Gente, uma equipe é formada por muitas pessoas diferentes umas das outras. Então, essa convivência, saber lidar com as pessoas é fundamental. Independente do sexo dela, independente do que elas pensam, a gente vai aprender a trabalhar juntos, porque nós temos um objetivo. Nós temos que vencer, nós temos que chegar lá. E vamos chegar juntos, por que não? Por que não trabalhar dessa forma, né? Então, é uma coisa que eu sempre digo, gente, a meta está lá, está traçada, o objetivo está definido. Se você não está conseguindo se relacionar bem, vai só prejudicar vocês. Então, a gente tem que fazer o possível para chegar lá. Vamos vencer, vamos aprender com esses desafios, vamos tomar sempre isso como sendo um aprendizado na vida da gente. Isso é em todos os aspectos, é na vida pessoal, é na vida profissional, tá? Esses desafios aparecem sempre, tá? E a gente vai encontrar nesse desafio também oportunidades. Olha aí o caso de Larissa. Nossa, eu não estava entendendo nada, minha turma toda tinha feito técnico. E agora? Então, de repente, ela enxergou naquele desafio, naquela dificuldade que ela encontrou, a oportunidade de buscar uma escola que tivesse um curso técnico na área que ela estava sentindo dificuldade. Foi difícil? Foi. Ela estudava o dia inteiro, pela manhã, o dia inteiro fazia engenharia elétrica, à noite ela chegava lá cansada, mas era jovem, gente, estava no tempo, estava na hora, e ela conseguiu, por quê? Porque ela tinha um objetivo para cumprir. Então, era um desafio e que ela venceu. E vai vencer todos os outros. Por quê? Porque ela gosta. Então, quando eu digo, quando a gente gosta, quando a gente quer fazer isso aí, a gente encontra força, ela vem naturalmente. Você perguntasse agora, Larissa, você ia fazer de novo o curso técnico? Ai, professora, pelo amor de Deus, não me fala um negócio desse, não. Eu estudava o dia inteiro, ia de noite. Mas foi e fez. Fez porque gosta do que faz, certo? Então, gente, vamos pensar sempre assim. Vamos pensar esses obstáculos como desafios que aparecem para a gente. Os desafios são sempre oportunidades e nunca disputas. Não vamos pensar em disputas, não. Vamos pensar em vencer desafios e aprender com eles. Então, é isso que eu digo. Façam o que gostam. Busquem prazer no que faz, que esse resto a gente vence, gente. Vocês não tenham dúvida. A gente chega lá, com certeza. Somos capazes, somos as melhores, viu, Ana Paula? Somos as melhores. Por isso que estamos todas aqui, tá certo? Vamos pensar sempre assim. Não tem essa coisa de, não somos as melhores, vamos pensar todos, os meninos são todos melhores, somos os melhores, o grupo, o conjunto, todos nós. E é assim que a gente vai. Esse é o conselho que eu dou. Vamos pensar sempre assim que a gente chega lá, com certeza. Maravilhoso. Vocês são incríveis demais. Eu até disse aqui no chat, né? Eu não sei se eu aguentaria fazer, porque eu já tô velha, não tenho mais saúde para isso. Nem como, nem nada. Olha a velha que a gente tem. Mas eu faria tudo outra vez, com certeza, sem pensar duas vezes. Deixa eu saber. Ui, desculpa. Licença. Não, sabe aqui, porque Marina fez uma pergunta, rapidinho assim. Ela respondeu um pouco antes de eu começar a falar, mas eu me empolguei falando, esqueci da pergunta dela. O que é melhor, pós-graduação ou mercado de trabalho? Não existe melhor. Para mim, não existe melhor. Existe o que você quer e o que você pensa para o seu futuro. Eu, quando eu estava para me formar, o que eu queria era trabalhar. Se alguém chegasse para mim falando de mestrado, de especialização que fosse, eu estaria correndo, porque eu não queria. Então, eu consegui, na época o estágio estava muito bom, eu me formei numa época muito boa, consegui estágio, fiquei na mesma empresa, só nessa mesma empresa quase 6 anos, depois fui para outras, sempre na mesma área, mas assim, e para mim foi muito bom, eu precisava disso. Quando eu me formei, eu era muito imatura, eu era uma criança praticamente, apesar da idade, que não era mais idade de criança, mas eu tinha isso. E de repente eu me vi em Salvador, que era uma cidade grande, que eu não conhecia nada, ninguém, não tinha família, era longe de casa. Internet na época não existia smartphone. Eu ligava para casa pelo celular, que era uma fortuna. Então, assim, quando eu entrei na faculdade em casa, eu não tinha computador. Como é que eu aprendi a programação? Já tinha disciplina de programação, mas eu tive um computador em casa depois que eu entrei na faculdade. Logo que eu entrei, meu pai comprou. Internet era de escada, era horrível. Então, assim, eu não tinha essa facilidade que vocês têm hoje, mas era o que eu queria ir para o mundo. Voltei não por escolha minha, fui fazer pós-graduação por escolha, porque eu voltei por causa da Lava Jato, a empresa que eu trabalhava fechou, quase todas as empresas que eu trabalhei fecharam, inclusive as construtoras, que eu era terceirizada,
fechou quase todo mundo, e eu me vi sem ter o que fazer, voltei para casa, apareceu a oportunidade do mestrado, e projetos na universidade, o doutorado, enfim. Mas então essa é a escolha. Se você, agora a dica que eu dou é, se você quer fazer para graduação, faça pelo menos o mestrado logo. Porque para você voltar como eu voltei para fazer o mestrado, eu não sei se Ivana passou pela mesma coisa, foi muito difícil. Porque depois de 10 anos, eu não sabia mais fazer, tipo, produto de matriz. Poxa, mas isso é muito fácil. Mas 10 anos sem fazer, eu não sabia. Eu tive que pegar o livro e estudar teorias fáceis, básicas, porque eu não trabalhava com isso. Eu acho que um adendo a esse teu conselho, Ana, eu vim de uma universidade que é focada para a indústria. A Universidade Estadual daqui não forma você para fazer pesquisa, entendeu? Então, quem tiver a oportunidade de fazer monitoria, de fazer PIBIC, aqueles monte de programa de pesquisa que tem na UFCG, né? Cara, se você quiser ir para essa área de pesquisa, área acadêmica, você tem que começar aí mesmo, dentro da universidade, a caminhar para isso. Porque uma das grandes dificuldades que eu tive, inclusive de pontuação para entrar no mestrado, era o fato de não ter vindo de uma universidade acadêmica que trabalhasse com pesquisa, né? Eu tinha pontuação de experiência profissional e de outras especializações que eu tinha feito, mas de monitoria, de fazer aquele monte de coisa que você faz na universidade que conta pontos para o mestrado, eu não tinha. Então, se você quer fazer uma pós-graduação, se você quer continuar nesse ramo e ir para pesquisa, que é incrível, de verdade, assim, ensinar é um negócio muito, muito, muito massa. Entendeu? Você mostrar para outra pessoa aquilo que você sabe e ver ela aprender de verdade aquilo, a pessoa entender, isso é fantástico. Mas a indústria também é bacana por esse lance que você está falando, eu quero trabalhar, eu quero conhecer, a porrada é muito mais seca do que uma pós-graduação, com certeza. Porque você tem que lidar com um mundo diferente, com muito mais pessoas do que você lidaria na pesquisa, né? Você tem aquele mundinho ali, por exemplo, do Edson Guedes, ele tem a galera do Latte ali, né? É um mundinho paralelo, né? Então, assim, quando você vai para a indústria, não tem um mundinho paralelo dos seus amigos, dos seus coleguinhas ali, entendeu? É tipo assim, ou você faz, ou você me entrega aquilo que você me prometeu no seu currículo, ou você vai para a rua. Entendeu? Não tem a mãozinha na cabeça do Edson dizendo, não, vamos lá, vamos fazer por aqui, eu te ajudo, vamos lá, senta ali na minha mesa que eu vou te explicar como é que faz aqui o negócio do para-raio. Não tem lá, entendeu? Então, assim, são dois caminhos totalmente diferentes pelos quais você tem que ter algumas pedrinhas que você precisa catar no caminho. E eu acho que para quem vai para essa parte de pesquisa, é você se engajar mesmo em monitoria, aquele monte de coisa que faz, aquele programa lá que você faz um monte de coisa lá de entregar artigo no final. Entendeu? O pessoal acha que é sacar, mas não é. É uma escola gigante para quem vai para a pós-graduação. Eu não tive, eu sofri muito por conta disso. Eu entrei na universidade porque a Edson me puxou, mas acabou que no meio do caminho eu larguei ele para lá e fui para controle. Então hoje eu trabalho só com controle, meu doutorado é em controle, é com outro professor, com o professor Péricles e o professor Ângelo. Eu fiz controle e automação, mas eu não queria... Como eu não queria mestrado, então eu não fiz nenhuma pesquisa, monitoria, pesquisa, eu não tinha nada disso. E mesmo assim, o curso daquele é totalmente acadêmico. Ele não tem... tanto que no meu primeiro dia de trabalho, eu não sei se na indústria vocês trabalham assim, mas na petroquímica, que eu trabalhava para a Braskem, o meu cliente era a Braskem, tinha uns desenhos que eram um fluxograma de tubulação, instrumentação e equipamentos. Botaram um negócio daquele na minha frente e disse assim, faça a lista do que é instrumento e do que é equipamento. Eu olhava para o negócio, Jesus, o que é que eu vou fazer na minha vida? Eu não faço ideia do que isso que está na minha frente representa, porque eu nunca tinha visto um. Eu não conhecia a norma de nomenclatura da ISA. Hoje eu sei que mudou um pouquinho, a automação industrial, o professor já mostra um pouco, alguma coisa. Não sei se todo período. Mas quando eu fiz, não mostrava isso. E é automação industrial, mas a gente não via isso, que é o básico para quem vai para a indústria química, petroquímica, talvez outras, talvez indústria alimentícia tenha coisa parecida. E eu olhava para aquele negócio e dizia, Jesus. E eu e a estagiária, que entramos combinar, as duas mulheres maravilhosas, perfeitas, a gente olhava para a cara da outra, na mesma mesa, a gente olhava para a cara da outra, olhava para o negócio e dizia, caramba, o que a gente vai fazer com isso? Aí a gente parou, se tranquilizou, aí começou a ler o que tinha de português no negócio, para começar a tentar entender alguma coisa. E aí foi que alguém chegou perto da gente e disse assim,
vocês não sabem nada disso, né? Deixa eu ajudar vocês. E aí foi quando eu vi que pedir ajuda, logo no primeiro dia, que pedir ajuda não é problema. Você pode pedir. Você saber o que pedir, na verdade, né? Porque, assim, você vem da universidade, foi o que eu falei, você não vai saber, tipo assim, você não vai chegar lá, gente, eu tô arrasando aqui, eu sei tudo de eletrônica, tudo de programação. Cara, você não sabe. Porque as indústrias são muito específicas. Eu trabalhei com indústria automotiva, se eu for para uma indústria de eletroeletrônica, pela parte mais de celular, não sei o quê, eu não vou saber. Entendeu? Eu vou ter que reaprender, porque a parte de teste de performance que eu estudei é para carro, não se aplica a telefone. Então, não esquenta que você vai precisar de ajuda, é saber pedir ajuda. Tipo assim, não vai dizer, não sei nada. Aí não dá também, né? Tem que saber, eu não sei o que significa isso aqui, me explica. E aí, enfim, a gente conseguiu desenrolar o trabalho e ficando, a empresa contratou a gente como engenheira, pediu pra gente voltar para se formar. Deu 15 dias pra gente voltar a resolver tudo na universidade. Por sorte, ia ter a colação de grau no finalzinho desse prazo. E a gente ia colar grau com todo mundo na cerimônia oficial. Então foi muito legal. Mas assim, porque como eu queria ir para a indústria, eu não dava muita atenção para as coisas muito acadêmicas. E eu fui. Quando eu voltei, aí eu já voltei, como meu foco sempre foi esse, eu já voltei com um negócio assim, agora, o que é que eu faço na academia? Eu não tenho essa parte mais acadêmica. Eu não tinha nenhum artigo publicado, eu não sabia, nunca tinha escrito um artigo na minha vida. E os documentos que eu escrevia não serviam como artigo. Memorial descritivo, folha de dados de instrumentos, não servia como artigo, meu Deus. Isso foi bem difícil. Mas minha equipe, tinha uns coleguinhas de mestrado, muito gente boa. Eu sou amiga de alguns, inclusive, até hoje. Todos mais novos do que eu, né? Eu me senti a tia velha. Porque todos com 20 e poucos anos e eu com mais de 30. Então, assim, eu era a tia velha. Mas a gente se deu super bem. E aí eu comecei a me relacionar com outras pessoas da graduação. Entrei no I. Foi quando eu conheci Larissa e outras meninas da graduação também. Enfim, então assim, eu não tenho o que é melhor e o que é pior. Mas é o que você quer. Você tem que ver pelo que você deseja fazer. E nada impede que você mude de ideia, né? Por situações, circunstâncias da vida, ou porque você realmente chegou lá, foi para a indústria, não é isso que eu quero. Ou então começa o mestrado é rapidinho de terminar 2 anos, quando você vê, você já está defendendo, aí você termina assim, não, quero doutorado não, isso dá para mim não. E aí procurar ir para a indústria. Então assim, aí você vai... É tão difícil. Mas não tem como você ter que ir sentindo como você se sente, o que você quer, enfim. Aí isso é muito pessoal. Eu acho que tem que experimentar, de verdade, você precisa experimentar, porque a gente falar, é aquela coisa, conselho, se fosse bom, tá todo mundo rico. Entendeu? Então, cara, você tem que ir lá e vai, só vai, entendeu? Quando você prestar atenção, você fala, eu acho que eu não sei para ser professora, que eu vou dar vontade de dar um humor nesses meninos, aí eu vou para a indústria e digo, os coleguinhas não são tão legais, eu vou voltar para pesquisa, que foi o meu caso, tipo assim, eu fui para a indústria e eu falei, cara, não aguento mais, tá? Mas para mim, eu tava para enlouquecer, real mesmo, assim, de verdade. E aí eu falei, não, eu tive a oportunidade de ir para pesquisa e eu realmente gostei, a parte de ensinar me encantou de verdade e eu não pretendo, eu tô pensando na indústria agora financeiramente falando, de verdade, assim, mas assim que eu conseguir espaço para galgar para pesquisa, eu continuo escrevendo meus artigos aqui, firme e forte, e tá, mas assim que eu conseguir caminhar de verdade só para a parte acadêmica, eu não preciso ficar na indústria. Pois muitíssimo obrigada por todas as contribuições de vocês aqui hoje. Foi sensacional essa conversa, durou bem mais do que eu esperava, assim, peço até desculpas pelo horário. Larissa, deixa eu fazer só um complemento aqui ainda, só com relação ainda a essa pergunta. Essa pergunta que ela fez, se é melhor o mercado, se é melhor a academia, vocês terminam o curso muito cedo ainda. Então, realmente é uma coisa muito difícil, uma decisão muito difícil de se tomar, né? Porque você vem naquele ritmo lá, estudando, cansada, aquela coisa. E eu acho que todo mundo, de repente, pensa que, digamos assim, o mercado de trabalho é o melhor, porque você já está cansada de assistir aula, de ficar fazendo
né? Aquela parte mais de pesquisa, mais de projetos, de coisa. Mas assim, gente, vocês estão bem novos ainda, vocês terminam o curso muito jovem. Então, aproveitem tudo que a universidade tem para oferecer. Participem, não sei se tem gente que está iniciando o curso ainda, como é que está. Mas aproveite tudo que a universidade... Aí, Tamara, aproveite tudo que a universidade está lhe oferecendo. Estágios, PIBICs da vida, os projetos de pesquisa, os projetos de extensão. Aí você vai ter a oportunidade de aprendendo a fazer muita coisa dentro da universidade, que de repente é o que o mercado de trabalho está querendo. E aí você vai vai ser mais fácil a decisão que você vai tomar, se você vai para o mercado ou se você vai se manter na pesquisa. Como a Ivana falou, o mestrado são 2 anos apenas. Então, se você vem caminhando, tem um projeto que você está desenvolvendo já desde o começo do curso, você está bem engajada naquilo, por que não aproveitar esse momento, passar mais 2 anos e já ter sua pós-graduação? O mercado também tem buscado cada vez mais pessoas no nível de mestrado. Antigamente, eles queriam o engenheiro recém-formado, porque eles preparavam esses engenheiros para o que eles queriam. Agora o mercado já mudou um pouco, eu acho que Ivana pode até complementar isso, a Camila também, eles já começam a buscar as pessoas que já têm uma pós-graduação, para trabalhar no mercado de trabalho mesmo. Eles não querem mais aquele engenheiro puro, eles querem já com alguma coisa a mais. Então, se vocês aproveitarem esses momentos de projetos de pesquisa, de projetos de extensão, de monitorias, de tudo que a universidade oferece para vocês, de estágio dentro da própria universidade, vocês vão conseguir tomar essa decisão de forma mais tranquila. Porque vocês podem pensar, gente, mas eu estou gostando, estou caminhando bem, então o mestrado seria uma boa. E depois eu vou para o mercado e vou estar mais bem preparado, eu vou estar melhor preparado, eu vou estar mais forte, mais seguro também para enfrentar esse mundão aí que está pela frente, tá certo? Então, é uma questão de aproveitem o que vocês têm. Cada momento tem oportunidades que vão surgindo. Aí depois vocês vão conseguir tomar essa decisão mais acertada, tenho certeza. Tá bom? Então, Larissa, foi só um parênteses grande. Não tem problema não. Por mim, a gente estava conversando aqui. Falar desse jeito, olha, ela falou tudo que eu queria falar, só que ela é chique, meu amor. Eu sou muito garimpeira, velho, pelo amor de Deus. De jeito assim e tal. Eu preciso ser uma pessoa mais séria. Eu prometo que em 2021 eu não vou mais ser garimpeira desse jeito. A nova inspiração de Ivana é Iana. Ai, gente. Mas... muito bom estar aqui com vocês. Só para fechar mesmo, eu queria agradecer o convite. Era para eu ter feito isso no começo, mas agradecer muito o convite. Adorei conhecer vocês, a experiência de Camila, Ivana e Iana. Iana realmente é muito chique. Eu queria ser chique também, mas eu também sou garimpeira como Ivana. Mas eu queria agradecer muito o convite. E eu não estou mais na universidade porque, com essa pandemia, né, estamos todos em casa. É verdade. Mas meu contato é muito fácil de achar com Larissa, um monte dos meninos do UI, principalmente as mais antiguinhas, que estão há mais tempo, tem meu contato. Meu e-mail para quem é do departamento é ana com 2 N's, @. E o que vocês precisarem, quiserem tirar dúvida, questionar, conversar, enfim. É só entrar em contato. Ana, tu já qualificou? Me qualifiquei não, eu comecei no começo do ano passado, estou no 3º período ainda. Vou estar no Google Meet da tua qualificação. Vamos. Muito bem. Muito bem. Pois, muitíssimo obrigada, meninas. Foi incrível essa conversa de hoje. Eu acho que todo mundo aí falando no chat que saiu motivado.